Certo, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora pra você que nos ouve, se você ainda nos ouve depois do episódio passado, ela, a querida, a linda, a rota expectativa, Edson Júnior. Ok, tesouro, não se misture com essa gentalha. Olá, pessoal! Olá, Rafa Cavacho. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Olá, principalmente para você que não está nos ouvindo. Não, pra quem não tá ouvindo, eu não desejo uma boa tarde, eu desejo uma tarde péssima. Não, sou rancoroso. Não, nem boa tarde, só bom dia e boa noite, né? Você deseja. Boa tarde, não. Boa tarde, pô. Não, a tarde pode ser boa, eu desejo uma péssima noite. A noite tem que ser Meu boa. Deus, Porque a noite, coisa triste. a noite são duas coisas, ou o momento em que grandes coisas acontecem, ou o momento que a pessoa vai ter o descanso, né? Então desejar uma péssima noite eu acho que é pior do que ter um péssimo dia. Tá bom. Sou Estamos rancoroso. aqui mais uma vez, depois do programa histórico de semana passada, em que provavelmente ainda não chegou nenhum oficial de justiça. A não ser que tenham mandado o processo por e-mail. Talvez. Inclusive, essa semana o querido Bolso falou que o oficial de justiça vai toda semana lá me entregar alguma coisa. Mas por que será, né? Gente. Não vai, né, quando tá fazendo alguma coisa certa, né? Mas tudo bem. Mas eu só queria comentar uma coisa antes da gente começar, Edson Júnior. Hoje, apertem os cintos. Apertem os cintos, senhoras e senhores. E, além de apertarem-se os cintos, senhoras e senhores... Oh, meu Deus! Façam o teste do bafômetro. Não, eu ia falar pra você colocar, apertem os cintos e verifiquem se os seus capacetes estão vedados. Hoje é dia dos capacetes, Edson Júnior. Nós vamos falar sobre muita coisa boa hoje, Edson Júnior. Hoje é um dia maravilhoso, Edson Júnior, porque hoje os temas são incríveis. Hoje temos muita notícia internacional. Temos muita notícia sobre meio ambiente. Muita não, uma só. E temos notícias sobre... ao infinito e além! Hoje é o dia do foguete de piroca, Edson Júnior. Buzz Lightyear. Mas Edson Júnior, hoje é um dia péssimo. Comecei falando que o dia era bom e agora já me arrependi. Quanto minuto? Já? 3 minutos já tá péssimo. Viu? Sabe por quê? Sabe que dia é hoje? Hoje é sábado, que a gente tá gravando. Não. Quer dizer, sexta-feira que tá saindo o programa. Hoje é dia 17, Edson Júnior. Não! Não! Fujam pras montanhas. Não, esse dia Mas é ruim. acabou! Não é mais? Mas acabou, já morreu já. Tá permitido gostar do 17 de volta? Mas eu nunca gostei do 17. Não, já não existe mais, né? Então. É que 17 sempre foi um número irrelevante. Não sei se pra você também. Por exemplo, pra mim, números que sempre chamavam atenção. O 7 sozinho era um número que sempre foi um número bom. 10. 7, segundo Reza a Lenda, é o número da perfeição. É o número da perfeição. 12 é um número bacana. 13 é um número bacana. 15. 15. Agora 16, 17, Centrão. 18, 19. Tudo. Sempre números esquecidos no rolê. 20 é um número bom. 25. Entendeu? E pra você tem algum número que te chama atenção? Eu gosto de 11. 11? É um bom número, 11. É o dia do seu aniversário, do meu aniversário, né? É o dia do meu aniversário. Meu aniversário é 19 e eu não ligo muito pra 19. É 19 do 11, eu não ligo muito nem pra 19 nem pro... Eu prefiro 11 do que o 19, na verdade, viu? Se eu fosse fazer uma aposta... Mas pra você ter uma ideia, quando eu era jogador de futebol... Olha só, parece que eu fui jogador de futebol. Não cheguei a tanto, calma. Mas quando eu jogava pelos torneios da escola, uma vez eu mandei fazer uma camiseta de goleiro pra mim, ao invés de colocar o tradicional número de goleiro, né? Número 1. Falei, não quero. Número 1 não, é todo mundo, é número 1. Então vai o 12. Falei, não, 12 é número de goleiro reserva. Não sou goleiro reserva. Eu era o dono do time era meu. Eu mandava no time. Falei, não, eu sou o número 22. 22? Aleatoriamente ou tinha um... Geralmente, terceiro goleiro usava a camisa 22. Só que assim, na Europa era muito comum o goleiro jogar com o número 22 ou com o número mais alto, alguma coisa assim do tipo, né? E aí eu me recordo que era próximo da Copa de 90... Tinha tido a Copa de 94, mas era próximo da Copa de 98. Mas dane-se a Copa de 98, não me recordo agora qual que era. E assim, então, o Tafarel era o 1, o Gilmar era o 12, o Gilmar Rinaldi, e o Zete, que era o goleiro do São Paulo, ele foi o 22. E eu achava o Zete muito melhor que todos eles. E aí, então eu falei, não, o goleiro bom é o 22. Então eu falei, eu quero ser o 22. Então, olha, 22. uma grande homenagem também, né? Isso você tá falando na Copa de 94? Isto. No Copa de 94, que você tinha quantos anos? Eu já tirei 3, 7, 6... Então... Só pra te informar. Foi isso porque não foi no meio do ano, eu faço aniversário em outubro, talvez. Só pra te informar, 94 foi o ano que eu nasci.
Você nasceu em novembro, você não tinha nascido na época da Copa do Mundo. Exatamente. Que foi em julho. Que aconteceu muita coisa em 94. 94, nossa, ainda bem que a gente não. Ainda bem que a retrospectiva é 2021, não 94. Porque o morreu Ayrton Senna. Mamonas. Não, Mamonas não. Foi 95? Mamonas foi 96. Mas 96, eles estouraram 96. em 94, não estouraram em 94? Não, estouraram em final de 95. Ah, então Final de foda-se 96. Mamonas. Eu nem gosto de Mamonas. Sabia que Em 94 morreu Tom Jobim. olha só, Ayrton Senna, dezembro Tom Jobim, de Copa do 94. Mundo. Ganhamos a Copa de 94, não ganhamos? Ganhamos. Foi o Tetra? O Tetra. Olha só, eu tô quase virando um esportista, Edson Júnior. Tá, eu percebi, você tá com ótimo conhecimento. Na época da escola, a gente só jogava basquete, porque o professor era o Carlos Alberto, e aí a gente só jogava basquete. Mas eu posso falar que eu era um bom atleta de queimada, viu, Edson Júnior? Na época da escola. Okay. Sempre fui muito bom, porque eu não... Mas a minha questão da queimada é que eu sempre fui muito bom... É que eu sempre fui teimoso, né? Então, eu era aquela pessoa que ficava até o fim. Eu não conseguia queimar ninguém. Eu era péssimo de pegar... Eu nunca conseguia pegar a bola, eu nunca conseguia acertar ninguém, mas eu ficava o tempo todo conseguindo desviar, e aí o morto do meu time que queimava os outros, sabe? E, enfim, era isso. Só uma curiosidade aqui pra trazer pra nossa retrospectiva. Sim, a gente tem que ter algum desvio de assunto no começo do programa. Exatamente, porque desvio de caráter foi o programa anterior, né? Nem um pouco. Os representados, as pessoas, não nós, né? As pessoas que nós retratamos. Exatamente, eu de maneira alguma. Só falei a verdade. Nada mais que a verdade. Como diria, né, o poeta, reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Né? Já dizia Jair Bolsonaro. Edson Júnior, esse ano... Sou eu. Esse ano, em novembro, 1º de novembro, aconteceu lá na Escócia a COP26, Edson Júnior. Que é uma conferência, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecido como COP26, lá em Glasgow. Eles debateram questões ambientais, foi muito em pauta isso aí nesse ano, né? Porque eu não sei se é um evento recorrente, ou pelo menos eventos assim, não costumam chamar tanto atenção como aconteceu dessa vez. Eu lembro que lá no começo, 90 e tantos, também teve uma conferência, né, que chamou muita atenção sobre o meio ambiente, se eu não me engano, inclusive aconteceu aqui no Brasil ou nas Américas. Foi a Rio 92. Isso, que também foi uma grande conferência que chamou atenção. Basicamente foi no mesmo nível. Foi mais ou menos no mesmo nível, não foi? De atenção midiática. Sim, são conferências importantíssimas. Se eu não me engano, essa daqui, inclusive, era pra ser no Brasil, mas o presidente não quis. Mas olha só! Será que mandaram por e-mail pra ele? Não, ele recusou, claramente. Gente. Ele claramente recusou. Ele falou, não quero, vão embora. Porque o ministro do meio ambiente virou e falou assim, é sobre meio ambiente? Então não quero. Mas não, o senhor é o ministro... Aqui no país. Mas o senhor é o ministro do meio ambiente. Eu sou o ministro do quê? Do meio ambiente. Eu sou o ministro do meio ambiente? Sim, o senhor é o ministro do meio ambiente. Eu? Meio ambiente? Tava muito enganado. Certeza que sou eu o ministro do meio ambiente? Não. Onde você viu isso? Não. Ô, Jair, eu sou o ministro do meio ambiente? Sim, você é o ministro do meio ambiente. Ah, tá. Ah, é que estão querendo trazer um negócio de Copa? Copa do Mundo? Não, Copa das árvores. E foi assim que a Copa América veio parar no Brasil depois. Graças ao antigo ministro do meio ambiente. Não, pelo amor de Deus, mentira, gente. Não, vamos lá. A COP26, né, então é essa conferência das Nações Unidas, né, ela acontece aí de tempos em tempos, né, ela não é anual, né, ela tem uma certa periodicidade. A primeira grande foi no Rio, realmente, e esta deveria ser novamente, porque, se eu não me engano, marcaria 30 anos, alguma coisa assim, da primeira. Porque se foi em 92, agora tá em 2021, tipo, já ano que vem seria... mas ela não foi justamente em 92, eu acho. Bom, enfim, não sei, eu não consigo pesquisar agora, porque senão dá ruim. Não, mas o importante da gente ressaltar, inclusive, disso, é porque, assim, isso trouxe... É um assunto em pauta, né, porque não só pelas questões do qual a gente tá vivenciando muitos fatores ecológicos, ambientais, dos quais a gente tá sentindo na pele o calor, a mudança climática, a questão de chuva, falta de chuva muitas vezes, outras vezes as chuvas vêm tudo de uma vez e acaba gerando problemas, né, pra sociedade por causa das chuvas muito fortes quando vem, né? Então, ou seja, o clima tá todo desregulado. A gente nem tá no verão, a gente tá no outono ainda, né? O verão não começou, né? Não, a gente tá na primavera. Na primavera, desculpa, errei as estações. A gente tá na primavera ainda, a gente já tá um calor mudaram infernal. as estações e nada mudou, né? Como já diria Cássio. Né? Mas... porque eu esqueci de trocar a capa do CD
meu CD de Sandy Júnior, de 4 estações. Sandy Júnior. Então aí eu esqueci que tá lá no outono ainda, então por isso eu confundi a de Sandy Júnior. Mas... tá na casa da minha mãe. O Rafa, o seguinte, a COP26, ela deveria... você tá vendo por que chamava Rio 92? Ela não foi em 92, essa chama COP26, ela não foi em 26. Foi exatamente, 20... é isso mesmo. Os documentos produzidos ao longo da COP26, eles acabam balizando os acordos climáticos do mundo inteiro, né? Principalmente dos países desenvolvidos, né? Lamentavelmente, hoje é muito fácil para um país desenvolvido, né? Lá o pessoal do G7 principalmente, chegar e querer apontar o dedo, você precisa preservar o meio ambiente, você precisa, sendo que eles já destruíram todo o meio ambiente dos seus países, praticamente, né? Destruíram absolutamente tudo já, eles são quase o Salles em pessoa. Isso. E aí agora eles apontam o dedo para os países em desenvolvimento, né? Que ainda possuem meio ambiente, né? Principalmente nós aqui do Brasil, com a Amazônia e tudo mais. Falam, vocês precisam preservar a Amazônia. E isso daí, vamos dizer assim, teoricamente freia um pouco o desenvolvimento. Tá, não deveria. E realmente, no caso do Brasil, como é a relação à Amazônia, não muda muita coisa, tá? Deveria ser preservada a Amazônia. Essa seca que a gente enfrentou aqui, principalmente aqui no Sudeste, no estado de São Paulo, ao longo de todo esse ano de 2021, ela é totalmente ocasionada pelo desmatamento desenfreado da Amazônia ao longo aí desses últimos anos, em que sistemas de proteção foram desativados, diretor de instituto de pesquisa foi demitido depois que denunciava o desmatamento, etc, etc, etc. Houve perseguições por parte do governo, etc, etc, etc. O ápice do negócio da COP26, principalmente para o Brasil, primeiro porque o presidente não foi, né? Os líderes mundiais estavam todos lá. Sim. Depois do fracasso que foi a presença dele na reunião do G20 na Itália, que foi um verdadeiro fracasso, foi uma vergonha. A gente vai falar do G20 hoje? Podemos falar. Eu acho que não tá na pauta, mas podemos falar. Não tá na pauta. Mas podemos emendar aqui. Mas então, depois da reunião do G20, lá na Itália, que foi um verdadeiro fracasso diplomático do Brasil, em que o presidente ele não tinha com quem falar, não tinha ninguém que queria falar com ele. Ele tava sendo ignorado. Tá? Ele foi ignorado. Ele é o cara que você convida por educação, sabe? Aquele cara que você tem que chamar pra sua festa, mas por educação, mas você não gostaria que ele estivesse lá? Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim, vamos marcar, querendo que não marque, e a pessoa insiste em marcar? Aquela coisa, né? Vamos marcar uma festa? Vamos ver. E aí ele vai e vê e marca, e aí, enfim, deu ruim. Né? Tanto é que tem a cena clássica em que ele fica conversando com o garçom. Nossa. O maior papo dele lá foi com os garçons. Nada contra os garçons, mas ele é o presidente. E aí ele fica lá parado num cantão e fica apontando. Aquele ali é o fulano? Aí o cara lá da diplomacia fala, tá. Aquele lá é o ciclano? Tá. Então o que acontece? Foi um fracasso a reunião do G20 pro Brasil. E aí ele não ia pra reunião. Na verdade, é aquilo que a gente fala, né, Edson Júnior? Porque não é uma questão de, tipo, você ficar conversando com o garçom ou ficar com uma pessoa outra, mas a questão é que ele não estava lá para isso, né? O problema não é você falar com o garçom. Ele não fez uma reunião. Você vai no G20 pra você se reunir com os líderes. Pra não falar que ele não fez nenhuma, ele fez uma. Que não deveria nem ter feito. Né? Que foi com o Boris Johnson, com o primeiro-ministro da Inglaterra. Que é o primeiro-ministro vai lá e faz a propaganda da vacina da AstraZeneca, uma vacina britânica, né, de Oxford. A AstraZeneca, né, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. E o Boris Johnson fala, sabemos que temos uma cooperação, né, Inglaterra e Brasil, né, com a AstraZeneca. Inclusive eu tomei AstraZeneca, estou vacinado. Aí ele vira, aí é que ele vê aquela oportunidade de se aparecer negativamente. Ele abre aquele sorrisão e fala, eu não tomei. Aí o Johnson, é ele. E nem vou tomar. Que legal, que engraçado. Ele achando que ele tava balando, que ele tava, tipo assim, se aparecendo, que ele era o grande maioral. Rafael, eu acho que eu tô confundindo. Esse daí foi na ONU, não foi? Foi na ONU também. Foi em Nova York. Foi em Nova York, foi o uma reunião qual que é o nome? Conferência das Nações Unidas, isso. Então foi isso. Então foi pior ainda. A reunião do G20 foi pior ainda. Porque isso também, na verdade, foi tudo uma questão também de que lá ele, nos Estados Unidos, como não tinha comprovante de vacinação, não estava vacinado. Não sabemos, né? Porque você acha que ele vacinou? Ele tem. Por que alguém colocaria 100 anos de sigilo na própria carteira de vacinação? Então,
Essa é a grande questão. Por que alguém coloca isso? Voltando à reunião do G20, ele tem uma conversa lá durante alguns minutos com o Erdogan. O Erdogan é o presidente da Turquia. Na verdade, o Erdogan, ele tá lá meio que à força, entendeu? Meio que forçado, assim, ele não tá lá muito bem na fita lá, ele é uma figura bastante controversa lá na Turquia, né? A Turquia passa, né, também tem alguns problemas financeiros, etc, etc. E aí ele tem lá uma conversa com o Erdogan. E quem tava lá na conversa com o Erdogan do lado dele? O Olaf Scholz. Quem é o Olaf Scholz? Agora sim, é empossado novo premier da Alemanha. O cara que vai substituir a Angela Merkel. A líder suprema mundial, a queridona Angela Merkel. Saudades, Angela Merkel. Sim, saudades já de Angela você. Merkel. A gente já tem. E já estamos com saudades de você. Se você quiser, boa Angela, sorte. agora você tá, né, livre desse cargo de tanta responsabilidade, quer vir passar umas férias aqui, pode vir aqui em casa, tem espaço aqui pra você aqui. A gente Vai aqui, né? Quer gravar com a gente um episódio, Angela? Podia, Vai aqui, né? a gente até contrata. A gente podia fazer uma reedição do Rota da Rússia, porque a Angela fala russo. Conheci muito bem. Ela fala russo? A Angela fala russo. Gente. Perfeitamente. Conversa com o Putin de igual pra igual. Por isso que o Putin nunca encarou muito bem ela, assim, sabe? Acha. Ele nunca pôde. Ele nunca conseguiu engrupir, mas enfim. Gente. Aí Mas também lá o tem que ser esperto, né? Lógico. Não pode bobear, né? Porque, Jamais. como é que fala? Aquele jacaré que dorme... Ah, tem uma expressão que eu não vou lembrar, esquece. Jacaré Segue. quem tomou a Pfizer. Mas agora voltando Mas, pra AstraZeneca... gente, foi uma brincadeira, tá? O presidente falou brincando, vocês que ficam interpretando errado. Bobinhos. Claramente. Ele Claramente. quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que nunca se sabe, né? Podia ser qualquer tipo de animal. Quem disse que é jacaré? Lógico. Então. Ele ia falar macaco, mas aí ele pensou, vai dar ruim. Aí ele pegou e mudou em cima da hora. Ele pensou ainda, né? É isso Ele que pensou tá... e aí soltou jacaré. Todo mundo... Ele podia ter pensado e não ter falado, né? Mas enfim. Mas Aí todo mundo ele tá lá critica com ele pela questão do... Todo mundo critica ele pela questão, né, do jacaré. Ninguém pensa nisso. Ele pensou, Não. pelo menos, pra não falar chimpanzé, que é o que ele ia falar, né? Chimpanzé. Ele ia falar chimpanzé. Aí ele tá lá com o Erdogan e o Olaf Scholz tá lá. Não tem como um cara que chama Olaf ser um cara ruim, né? Ele gosta de abraços quentinhos. E o Bolsonaro não ofereceu abraços quentinhos ao Olaf Scholz. E aí o Olaf Scholz, ele vendo lá a balela que o Bolsonaro tava falando, ele pega e vai embora da rodinha. Ele vai embora, ele não fica lá ouvindo. Porque o Bolsonaro tava falando pro Erdogan que ele tava muito bem. Que o governo tá vendo de vento em popa. Nossa. Que a economia tá maravilhosa. Nossa. Ele, eu não sei, é um delírio coletivo. Ele tem um mundo da fantasia na cabeça dele. Como Pra pode, ele, né? O país tá ótimo. Mas como Eu pode? não sei se ele... né? Às vezes eu pensei, ele está tentando enganar. Mas às vezes eu acho que eu penso comigo, não. Na cabeça de ameba dele, tá legal. Sim. Tá bom. Era né? isso que ele é bom. queria. Na verdade, o que ele tá fazendo é o máximo que ele consegue, dentro da capacidade cognitiva dele. É isso daí. Ele verdade. não consegue além disso. E pra ele tá bom. Mas enfim, aí ele tá lá com o Erdogan, fala toda essa besteiraiada toda lá, e aí ninguém mais vai. Aí no dia seguinte é o dia que ele fica lá isoladão. Que ele não fala, ninguém quer falar com ele. Aí ele conta depois, ele mesmo conta depois, que ele tá lá andando, ele pisou no pé de quem? Da Angela Merkel. Aí a Nossa. Merkel vira e fala, tinha que ser você, né? Tirando sarro dele, obviamente. Não sei se isso aconteceu, obviamente, né? Disse ele que aconteceu, né? Enfim. É, E né? aí, Mas é que uma das negócio, outras certas coisas você não pode também botar muita credibilidade, né? Para as coisas Lógico que saem que daquela não. boca, né? É. Ou daquele nariz. Inclusive, ele falou depois da reunião da ONU que ele tinha feito algumas trocas de informações lá com o Boris Johnson e tal, tudo. E aí foram questionar, e a imprensa britânica foi questionar o governo britânico sobre isso, e o governo britânico falou, quê? Tem nada disso não. Não prometemos nada disso não. Oxe, cadê? Não tem nada assinado, não falamos nada disso não. Para com isso. Onde estão as provas? Tem comprovação Não científica? tem. Não. Quem que foi que fez essas provas? Foi o Dallagnol? Então, mentira. Tá no PowerPoint? Agora, tá no PowerPoint? Não. Então. Aí, ele tem uma longa... Olha só, ele tava tão isolado, mas tão isolado no G20, que ele teve que passar um tempo conversando com alguém que ele odeia, que é o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina. Nossa. Ele odeia o Fernandes. Ele odeia. E ainda o Fernandes falou, precisei vir aqui pra você vir falar comigo, né? Porque Nossa. eles não se bicam, né? O Alberto Fernandes, ele é mais à esquerda, mas também não é aquela esquerdona também, né? Não é aquele canhoto completo, né? Não escreve com a mão esquerda e não chuta com o pé esquerdo. Às vezes escreve com a mão esquerda, mas chuta com a perna direita. Então não é aquele canhoto, né? Entendi. Mas... Aí, ele está mais à esquerda, né? E tanto é que a vice é a Kirchner, então aí que o Bolsonaro odeia de todas as formas, né?
E aí, enfim, tão isolado que ele tava lá. Aí o que ele ia lá fazer lá no G20? Nada, não fez nada. Viajou, gastou dinheiro público à toa, não fez uma reunião, não trocou nenhuma informação, não costurou nenhum tipo de acordo e ficou passeando lá pelas ruas da Itália, pra claque dele, e aí agrediu o jornalista por cima no final, no último dia. Sim. Teve todo aquele rolaiada lá. E aí o que ia ter logo em seguida? A COP26. Vamos pra COP26. O presidente não vai. Ok. Mas aí o Brasil mandou a maior delegação da sua história do governo federal pra tentar, né, passar uma impressão que não, nós nos importamos. Só que aí qual que era a principal informação que o mundo queria saber? Dados sobre o desmatamento da Amazônia. Qual era a resposta? Nós não sabemos. Meu, como que você não sabe, cara pálida? Você tá tirando uma cacara, né? O novo ministro do meio ambiente, que eu não tenho a mínima ideia quem esteve o nome dele. A gente citou semana passada, mas eu li também, que eu não sei decor, não. Tá. A gente citou o Waze, né? Não, a gente citou o nome. A gente citou o Waze, mas eu... Do novo? Falou sim. Ixi, não, eu não sei, eu não me recordo. Eu vou pegar, mas continua aí que eu vou pegando o nome. Tá. Aí vai lá, vai daqui, vai de lá. Aí o Brasil até apresentou umas propostas e tal pra, né, meio ambiente, redução de carbono, aquelas coisas naiadas todas, tudo que fica meio que na base da conversa, da promessa, que eu não sei quem que fiscaliza pra saber se o país XYZ tá cumprindo, né, e tudo mais. Então, fica toda uma situação bastante complexa e tal. Aí governadores foram até lá pra tentar fazer mais. Os governadores eram mais coisas lá do que a delegação do governo federal, né? O nosso querido Agripino foi lá e costurou acordo, conseguiu dinheiro pro fundo da Amazônia. O Agripino foi lá e pegou o dinheiro, raio. É governador de São Paulo. Paulo. Num outro extremo do país, quase. Entendeu? Sem contar que ele vai lá e ele economiza carbono porque ele usa a calça mais apertada, né? Então se usa menos tecido, fabrica menos pra fazer a calça do Dória. Não é verdade? Mas enfim. Aí o ministro atual, né, é o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Isso. Aí o querido Joaquim, ele foi lá e não sabemos. Só que o que aconteceu no último dia de COP26? O quê? Foram divulgados os dados do desmatamento da Amazônia. E é o desmatamento recorde. É o maior índice de desmatamento da história da Amazônia. Não vem com essa pra cima de mim, que não sabia. Quando entendeu? Quando a verdade cai, se sabe, no fim das contas, que tudo era uma questão de eles tentar enrolar, pra quando chegou no final, não conseguiu terminar de enrolar e teve que divulgar, né? Mas não foram eles que divulgaram. Foi divulgado externamente. Então, mas teve que divulgar, que eu falo assim, a partir do momento que é divulgado externamente, você tem que assumir. Não, eles continuaram negando que não sabiam. Eles negaram! Até o último instante. Se eu tô lá na COP26, eu viro pra um cara e falo: reconhecereis a verdade vos conhecereis a verdade vos libertará, seus panacão. E aí, o que aconteceu? E aí virou crise, né? Por quê? O país que detém aí a maior floresta tropical do mundo não a preserva. Não tá nem aí pra ela. Voltando da COP26, o nosso querido Joaquinzinho aí, ele vai lá e faz uma declaração, dá uma entrevista, e até muito subjetiva essa entrevista. Nem subjetiva não, extremamente assim reveladora. Ele fala: agora nós vamos começar a pegar no pé de verdade do pessoal que está desmatando. Tipo, amigão, agora. Não. Agora você vai. Ele fala: agora vai ser de verdade. Ele fala gente. Claramente. Para com isso. Ele gente. Fala. Não, porque ficou feio perante calado, a comunidade. Gente. Mas não seria muito melhor ficar quieto? Ele precisava aparecer. Para! Não, mas não fala dessa. Eles não sabem, eles não têm media training, eles não sabem falar nada, gente. Eles não sabem. É de uma incompetência terrível esse negócio. Eles são muito fracos. É como se tivesse pego o governo de uma cidade de 5 mil habitantes e falava: toca o país. Né? Mas é isso. São secretários, são caras que se comandariam secretarias com orçamentos mínimos pra não fazer absolutamente nada. Só que aí chegou lá, é um país. E cuidar do desmatamento da Amazônia faz parte da economia, gira em torno de consequências econômicas para o país, toda essa situação. E aí tanto é que a gente vê as oscilações econômicas que o país sofre. O Paulo Guedes fica muito feliz com esse tipo de oscilação, mas pro resto do país é muito ruim, é bem prejudicial essa situação toda. E aí fizeram toda essa situação, falaram lá que agora a gente vai começar a pegar para valer aí nos negócios e tal, tudo. Então tá bom, tá. Só que aí o que acontece? Onde eu quero chegar com tudo isso daí? Que toda essa seca que a gente sofreu, que ocasionou a crise hídrica, que puxa logo em seguida
seguida a crise energética é ocasionada por esse tipo de desmatamento, pelo desmatamento da Amazônia e pelas queimadas do Pantanal do ano passado também. Sim. Por quê? Se diminui a área de floresta, se diminui a área tropical, de floresta tropical que se tinha, que se criavam os famosos rios voadores, os corredores de chuva. Não se tem mais as florestas concentradas nas mesmas áreas mais próximas ao centro-oeste e sudeste. Logo em seguida, não se formam mais nuvens de chuva. Essas nuvens de chuva que se formavam por lá, se criava uma corrente e chegava até aqui, onde nós estamos hoje, e se chovia irregularmente, regulava a temperatura, abastecia os mananciais, enchia os rios, os lagos, etc, 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 e continuava fornecendo energia e abastecendo a gente de água normalmente. Desde que eles estão lá, não há esse tipo de fiscalização. E a conta chegou, e chegou rápido demais para nós. E pesadíssima, essa seca não né? é normal. Ela é pesadíssima. Essa seca, ela não é normal. Não é normal o que está acontecendo. E aí, agora, nós estamos vivendo isso. Aí se vai lá para diminuir o consumo de carbono, e aí o que o país tem que fazer porque está enfrentando uma crise hídrica? Ligar as termoelétricas, que é a base de combustível. Se joga mais carbono no meio ambiente. Porque eles não cuidaram do quê? Do meio ambiente. É gente. muito. Que exemplo, né, para nós. Mundial que nós somos, né? O próprio ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o Ernestão, né? Um dos piores da história da diplomacia brasileira. Uma vergonha pro Itamaraty. Uma vergonha pro Itamaraty. Nós tínhamos Celso de Mello. Nós tínhamos exemplos de diplomacia mundial. E aí me colocaram uma anta daquela, um olavista. Ele acredita que a Terra é plana, aquele imbecil. Gente. O cara viaja pra lá e pra cá. O cara viaja. O cara tá num avião. E o cara acredita que a Terra é plana. É um olavista, uma anta. Ele Como disse pode, que né? Ainda nos dias de hoje. Não é possível, sabe? E ele disse sim, certa vez ele disse: se tais posições nos fazem um páreo internacional, que sejamos um páreo internacional. E é isso que o Brasil é. Hoje, o Brasil não é nada internacionalmente. O Brasil acabou diplomaticamente falando pro exterior. Não existe mais. Não existe mais. Ninguém se A importa, COP26, ninguém liga, não, ninguém tá nem não, aí. virou um país eco de terceiro mundo de novo, né? Virou lá, as pessoas vão continuar achando que é igual o desenho dos Simpsons, que tem animais andando pela rua, etc e tal, que o povo é tudo não é educado, etc, etc, etc. Então, acabou. Eles conseguiram, em 3 anos, conseguiram transformar o Brasil em um páreo internacional. Essa é a grande verdade. No final das contas, a gente chega pra isso tudo e olha como que, no fim, mesmo a questão que não é... Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sou técnico, eu não entendo nada. Que nem eu tava comentando, né? Eu andei comentando em programas anteriores, né? Falei no programa passado e acho que deve ter falado no primeiro também. Que eu sou uma pessoa que não liga muito pra questão de natureza. Mas o fato de não ligar pra questão de natureza, por ser uma pessoa urbana, não faz com que nem eu, nem qualquer pessoa que seja, não tenha que ter preocupações ambientais. Porque o meio ambiente não é só a questão da natureza da qual a gente vive, convive. Por exemplo, uma pessoa que gosta mais de sítio, gosta mais do rural, gosta mais dessa parte de ter esse contato vivo. Porque a natureza tá presente sempre no nosso dia a dia. E aquilo que a gente falou, por mais que a gente não entenda nada, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não saiba, a gente sente o calor, a gente vê que tá faltando chuva, a gente é impactado por todas as questões relacionadas a isso. E mais do que tudo, inclusive também financeiramente falando, pelas escolhas erradas, pelas coisas, pela incompetência generalizada que a gente tem perante o mundo nessa questão internacional das escolhas erradas do nosso país. Por isso que mesmo quem não é tanto profissional da área, que não tem conhecimento na área, ou mesmo você que não se importa tanto, tem que começar a pensar nisso na hora que você for fazer suas escolhas políticas também, né, Edson Júnior? Porque a gente já tá pagando um preço, a gente vai continuar pagando um preço muito caro por isso mais pra frente, os nossos filhos vão pagar preços caros, os nossos netos vão pagar muito mais do que isso, do que a gente tá sofrendo hoje em dia, infelizmente. O dano ambiental, ele foi muito rápido, arrumá-lo é mais demorado, então... Bom, Edson Júnior, aproveitando, né, essa questão que a gente comentou sobre meio ambiente e conferências, né, internacionais, hoje o programa vai falar muito sobre assuntos internacionais. Então, já entrando na outra pauta do programa, né, porque hoje nós somos um programa multipautado, falamos sobre meio ambiente, primeiro assunto, e a segunda pauta são assuntos gerais internacionais. E é claro que a gente vai falar que em 1º de janeiro o Reino Unido deixou a União Europeia, Edson Júnior. O famoso Brexit. Aconteceu, né? Nossa, a gente já falava disso faz tempo, né? Já vem se ensaiando essa saída, teve votação, depois de votar... Primeiro teve apelo, né? Primeiro o pessoal falou, vamos fazer, não vamos? Começou a entrar em pauta, né, o assunto.
E aí depois, teve um plebiscito, né? depois que o assunto entrou em pauta, foi pro plebiscito, o plebiscito aconteceu, a maioria queria que saísse, saindo, foi adiado inclusive, não foi? Já era pra ter saído, não era? Já era pra ter saído muito tempo antes. Isso daí se arrastou ao longo de alguns anos, né? Derrubou o primeiro-ministro, várias coisas assim do tipo, né? A Theresa May caiu porque não conseguiu dar conta. Aí o Boris Johnson entrou, mas aí teve a Covid, aí deu uma adiada, deu uma segurada, porque o Boris Johnson quase morreu de Covid. Né? Coitado. Ele era também negacionista. Aí depois ele falou, epa. E aí, porque ele também não tinha um histórico de atleta, né? É verdade. Mas aí o Reino Unido deixa a União Europeia, né? Tá, até a página. Aí, só que assim, foi meio que, apesar de ter se alongado durante muito tempo, a gente ainda pode dizer que saiu meio que às pressas. Foi meio atabalhoado a forma como foi feito, tá? E isso gera consequências, né? Isso daí causou várias consequências ao longo de todo esse ano de 2021, né? A partir do momento que você deixa a União Europeia, você deixa de ter livre trânsito de integrantes da União Europeia com o Reino Unido. Porque, na verdade, só pra contextualizar pra quem, né, também não... Eu também não sou... Eu também não tenho muito conhecimento amplo na área, mas eu entendo um pouquinho, né, pela pesquisa que eu fiz até pra montar a pauta do programa e tal, e nos estudos anteriores, conhecimento de vida, né, a União Europeia é um grupo, né, de países da Europa que juntos eles têm medidas, né, além das questões dos seus próprios países, né, eles trabalham juntos em algumas questões como leis que cooperam, né, que valem para todos os países, uma moeda única que é o euro, né, a única a moeda da União Europeia em todos os países é o euro. Também tem essa questão de trânsito entre um país e outro. Então é um grupo conglomerado, uma junção de países que se cooperam entre si para poderem estarem fazendo uma força maior perante outros grupos, né, questões internacionais, né, Edson Júnior? Exatamente, né? Quando é criado o bloco, né? Então você cria lá um bloco de... Começa sempre com um bloco para livre comércio, né? Taxas reduzidas, também livre trânsito entre pessoas desse bloco e tudo mais, né? Você tem um passaporte da União Europeia, igual hoje o passaporte brasileiro, ele é o passaporte do Mercosul, então você tem livre acesso aos países do Mercosul, né? Você não precisa de visto. Pra gente, não você precisa apresentar um RG, não precisa nem do passaporte, por exemplo, né? Paraguai também, mais tranquilo, etc, etc. E assim era assim na União Europeia, né, entre os países do bloco. E aí eles adotaram a moeda única também, então acabou, né, o marco alemão, né, o franco, era franco da França, acho que era, a lira italiana, e virou tudo euro, né, menos na Inglaterra. A Inglaterra manteve a libra, né, a Inglaterra não quis extinguir a sua moeda, afinal de contas, porque tem a cara da Dona Beth, né, como é que você tira a Dona Beth, né, da parada, não, né? até se tivessem feito isso, esquece, aí eu, brasileiro, ia fazer protesto, não, lógico, não se faz, né? isso aí não se faz com a Dona Beth. Exatamente, não. Você sabe que quando ela morrer, eles têm que trocar todas as notas, né? Mas isso não é nenhuma preocupação. Isso não vai acontecer nunca, né? Então pode permanecer. Se bem que eu não sei, agora que ela teve que parar de beber... Mas você sabe que agora a Dona Beth tá viúvona, tá mais, né? Tá mais solta do que nunca. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Já. Peraí, vamos seguir aqui a pauta. Vamos seguir a pauta. 1º de janeiro, o Reino Unido saiu, Brexit. Sim. Aí tá, beleza. Aí, além disso tudo, então você tinha livre comércio e livre trânsito. Você podia, né, ir trabalhar lá no país da União Europeia, tal, tudo sem nenhum tipo de problema. Aí vai lá, Brexit, o Reino Unido deixa a União Europeia. Só que assim, eles não combinaram, não ficou muito claro como que ia ficar essa situação, tá? É aquele principalmente negócio de trânsito. É aquele negócio, vou mudar, beleza, mudei. Mas vou mudar pra onde? Como? O que eu vou levar? Que casa? Eu vou pagar aluguel? Eu vou comprar? E aí, quanto que é do meu serviço pra minha casa? Eu vou ter que comprar um carro? Vai dar pra eu ir a pé? Não se pensou nada, só falou, vou mudar e ponto, né? Assim, eles não colocaram, assim, por exemplo, um período de adaptação, não tinha regras muito claras em relação a isso, por exemplo, a trabalhadores que vêm de outros países, como que funcionaria, né? Porque assim, até dando exemplo do futebol, né? Você pode ter, quando você tá dentro da União Europeia, os jogadores lá dos países da União Europeia, você pode ter esses jogadores em outros times de outros países de forma ilimitada. Só que, por exemplo, quem é extracomunitário, quem não tá na União Europeia, você só pode ter tipo 6 por jogo, entendeu?
Só que assim, tipo, a Inglaterra tem muito jogador extracomunitário hoje, agora, né? Porque não tá mais na União Europeia. Então, assim, eu não sei se... Tem uma curiosidade que eu preciso pesquisar depois, se no futebol foi mantido isso, esse acordo. Porque são todos da UEFA, então é uma mesma organização de futebol. E não afetaria a questão da União Europeia, do bloco comercial como um todo, né? Mas, por exemplo, o que causou grande crise na Inglaterra, por exemplo, nesses últimos tempos, devido a esse negócio do Brexit, foi a crise dos combustíveis. Ah, mas tá vendo? É o ICMS cobrado pelos governadores ingleses. Não era o ICMS dos governadores ingleses. Mas é a crise de abastecimento global que está atingindo o mundo e jogando o preço dos combustíveis lá no alto. Não era também. Por que faltou combustível na Inglaterra? Porque não tinha quem levasse, não tinha quem transportasse. Gente. A maioria dos motoristas de caminhão-tanque eram estrangeiros da União Europeia. Ai, gente. E aí se criou barreiras para esses caras virem. Além de que o combustível vem de fora. Eles não são uma grande potência nessa questão de combustível. Não, eles não têm. Vem de fora. É tudo importado. Então, e aí? Como faz? Entendeu? Não faz. E aí, não faz. E aí criou-se todo esse tipo de problema, porque se criou filas quilométricas na alfândega para esse combustível entrar. Aí o combustível tá liberado para entrar, tá tranquilo, beleza. Mas e o motorista? Porque aí vinha o motorista lá da Grécia, era um grego que vinha guiando. Desce do caminhão e vai empurrando até a fronteira. O cara, não, mas eu sou da União Europeia, não, mas aqui não é mais União Europeia. O senhor tem comprovação que o senhor pode se manter no país, aquela coisa, o senhor não tem visto de trabalho. O senhor não tem autorização de trabalho. Gente. E aí se criou a crise dos combustíveis. Aí o governo vai, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma autorização especial de trabalho para esse pessoal durante não sei quanto tempo, até que eles se regularizem. Olha só a dor de cabeça que deram. E não é só para isso, é para todas as outras coisas. Mas alimentos, você sabe etc, dizer por etc, que etc. motivo que cargas d'água que eles quiseram sair da União Europeia? Por que que... Lembra que nós tivemos... o mundo passou por um movimento de extrema direita nacionalista nos últimos 3, 4 anos atrás. Sim. Foi a mesma coisa. Foi no mesmo... Não. Mas, gente, o aqui próprio... é Reino Unido, porra. Mas aqui é Inglaterra. Aqui quem manda é nós. Mas o é próprio Dona Reino Beth. Unido é complicado, né? Porque, querendo ou não, o Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Ou seja, o próprio Reino Unido já não é um país, são 4 países. É. E é uma monarquia também, né? Então já tá errado. É que a Dona Beth a gente gosta dela, mas já estaria errado por isso daí, né? Inclusive eles perderam Barbados recentemente. Barbados, é que é país de Terra Rihanna, de né? Rihanna. Exatamente. Que foi Rihanna, considerada heroína nacional. coitada, também já tá aí descansando. Rihanna, ex-cantora, né? Rihanna hoje mais empresária do que cantora, inclusive grávida do primeiro bebê, tem uma fortuna avaliada na casa de 2 bilhões de dólares que ela arrecadou com a marca de roupas que ela lançou. A Fenty. Como? A Fenty chama. A Fenty? A marca de roupa ou o bebê? Não, a marca de roupa chama. A marca é a Fenty. Então a marca chama Fenty, entendeu? Tá. A é tipo assim, A é o pronome. Eu não sei, eu tô muito bêbado pra saber os nomes das coisas. Ok. A marca Fenty, entendeu? É isso que eu quis dizer. Isso, Rihanna cujo namorado, marido, sei lá, o cônjuge é o Asap, né? Nem sei como se pronuncia o nome desse Eu não cidadão. conheço, eu só conheço a Rihanna mesmo. É um cantor também, né? Então. Rihanna, que é atriz também, né? Enfim, mas vamos voltar pra União Europeia. Enfim, vendedora de guarda-chuvas. Em determinado momento, né? Enfim. Mas voltando à União Europeia. Então, a Inglaterra, aí aconteceu tudo isso daí, entendeu? Aí, não, vamos sair, porque não, esse negócio do euro vai quebrar. Mas não usa o euro. Eu sei que não, mas a gente tem que aceitar. Aí é um rolo, porque a libra vale mais. E, nossa, vamos sair. Era a mesma coisa. O Brasil vai sair do Mercosul. Burro. Se fizesse isso, é burro, hein? É meu mesmo. Deus do céu. É mesmo. Bom, Mas você sabe ainda, que o Mercosul não consegue fechar acordo com a União Europeia por causa do Brasil, né? Assim. Então, mas é aí que eu ia falar também, que ainda que o Mercosul em si, não, pelo menos aparentemente, não sei se pra quem é profissional, pra quem usa isso, né, no dia a dia, mas pra eu como cidadão comum, o Mercosul não tem tanta importância como pra nós brasileiros, como parece a União Europeia ter pro pessoal da Europa, né? O Mercosul ele tem a sua importância, porque... Não, sim, tipo, não é... tratado de livre comércio, mas é assim, o Mercosul é mais importante pros outros, graças ao Brasil, do que importante pro Brasil, graças aos outros, né? Porque lá parece que ser não algo... mais, né? Lá não parece mais, né? parece ser, não sei se é, mas lá parece ser algo que mexe diretamente com o cotidiano do cidadão, né? Pelo menos pra gente de fora. Sim. E diferente daqui pra gente, por exemplo.
Menos, é não uma sei se coisa pra todo mundo. estabelecida. Não, é um bloco estabelecido há muito mais tempo, né? Eles têm uma moeda própria, né? É uma moeda única, né? Então, tem um parlamento. A União Europeia que fez a Angela Merkel ser a Angela Merkel, né? Porque ela se tornou a grande líder europeia, né? Como se a Europa fosse uma coisa só, né? Fosse um país só, né? E agora, por exemplo, quem tá tentando pegar essa vaga é o nosso querido Macron, né? Tanto é que o Macron tá aparecendo que é uma coisa de louco, né? ultimamente, verdade. Né? Porque ele quer ser o novo chefão. Porque ele, na verdade, não é que ele quer ser. Ele tende a ser, porque ele é o mais longevo agora, né? O resto chegou, né? Chegou depois que ele, né? Então, Sim. por É o mais experiente, né? É o mais experiente que tá lá, né? E inclusive vem fazendo reuniões interessantes ultimamente e não convida o presidente nacional, né? Convida o ex e para conversar por 1 hora, hein? Imagine você convida um ex-presidente de um país para conversar durante mais de 1 hora. Né? Mas você vai convidar o atual presidente? Não, ele chamou minha mulher de feia, então não vou conversar. É verdade. E teve esse detalhe. Então é isso. Na O verdade, Brexit é foi porque meio- ele pensa no futuro, né? No futuro da nação. Que país é esse? Já diria a Legião Urbana. Né? Mas o Brexit foi bem atabalhoado, ainda está sendo, ainda vai causar polêmicas e muitos problemas. Porque vai chegar uma hora que vai... Porque assim, não adianta, da forma como foi feita, vai faltar alguma coisa, você tá entendendo? É aquela coisa assim, vou montar... É a mesma coisa se eu pegar e falar, vou construir um carro. Eu só vou descobrir que eu esqueci alguma coisa na hora que ele estiver andando. Sim. E é a mesma coisa do Brexit. Ele só vai notar a hora que der ruim em algum momento. Mas em alguma parte que ficou faltando. A culpa é porque eles não chamaram a GK pra ser a organizadora do Brexit. Quem que é GK, gente? A GK, da farofa da GK. Tá, eu vi isso daí a semana inteira e eu Uhum. não sabia nem como pronunciava o nome dessa moça. É GK. Eu não tenho a mínima ideia quem ela seja. É amiga da Anitta. GK? É, GK. GK. É, GK. Jéssica Caiane. Jéssica Cassiane. Jéssica... Uma coisa assim, Jessica GK. Caiane. É, Tá. GK. A GK. Porque essa farofa da GK foi feita em 2 semanas. Organizada em 2 semanas. Mas ela dura 3 dias, né? Sim, mas a organização, ela começou a organizar em 2 semanas. Antes do evento começar. Tá, com dinheiro privado tudo sai mais tranquilo. Quase 3 milhões de reais, aparentemente, né? Rezam as 2.8. 2.8. É, gente. Nossa, nunca antes uma farofa custou tão caro, né? Não, eu acho que o mais importante é que ela conseguiu reunir de novo o Xande de Avião e a Solange, né? O nome da moça lá. Ah, então. Reuniu tanta gente, Edson Júnior. De Eu tantas sei, a maneiras. De A tantas Vitube maneiras. pontuou mais que o Juventude no Campeonato Brasileiro. 46, né? Beijos. Pontuou mais que o Juventude e foi pra Copa Sul-Americana. Edson Júnior. Eu tô imaginando o pessoal responsável pela limpeza do Dark Room. Não, eu não quero ver isso daí. Não quero imaginar isso daí. Enfim. E reza a lenda que a Vitube tava, na verdade, fazendo um experimento da vacina, né? Então, O experimento da brava vacina? porque sai beijando todo mundo aí no meio da Omicron. É porque ela tá verdade. testando a eficácia da vacina. Ah, é verdade. Quase lambendo um corrimão, né? Se bem que lamber... Talvez fosse melhor. Mas enfim... Não seria tão perigoso. Né, Edson Júnior? Bom, mas agora já falamos da Europa, vamos pra América? Vamos voltar pra América? Nós estamos na América. Vamos voltar pra América, mas vamos para um pouquinho mais pra cima. Vamos pra América do Sul. Do Sul nós estamos, América do Norte. Vamos um pouquinho pra cima, pra América do Sul. Calma, respira. É porque é que a gente tá no foguete. Lá tá frio agora. É porque o foguete é tudo ao contrário, né, Edson Júnior? Foguete, você acha que... Não é. Não é? Ah, desculpa, é que eu não sei pilotar Não. foguete. Bom, enfim. Nem eu. Vamos um pouquinho pra América do Norte. Vamos falar sobre Estados Unidos, Edson Júnior, porque lá o aconteceram país, né? um monte de coisa, né? O país exemplo para o mundo. O país exemplo pro mundo. O Donald Trump sofreu 2 processos de impeachment, mas ele não chegou a ser empichado, né? Não deu tempo. Não Mas deu ia tempo pra para o frente? Donald. Mas ia pra frente? O quê? Se tivesse tempo, ele seria empichado? Eu acho que sim. Provavelmente. Então ele não terminaria de qualquer forma. Teve, além dos processos de impeachment, né? O Donald Trump, ele foi na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, né? Que é o Congresso deles. Foi aprovado o artigo de impeachment contra o Donald Trump por inspirar uma insurreição durante a invasão no Capitólio dos Estados Unidos. Isso em 13 de janeiro, ele que já estava, né? Sofrendo um processo de impeachment. Então foi aberto outro processo de impeachment, porque no dia 6 de janeiro, apoiadores do Donald Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos. Uma grande demonstração de babaquice, né, Edson Júnior? Exatamente. Foi no dia 6, né? Inclusive teve lá o cara lá com os chifres lá, que ficou muito famoso, né? O chifrudo, conhecido como o chifrudo do Capitólio. Nós temos o chifrudo do Planalto, né? Mas lá nos Estados Unidos é o chifrudo do Capitólio. Teve esse detalhe também no Brasil também, né? Que descobriu que o bolso era na cor. Meu Deus do céu! Nossa!
Nossa, esquecemos o grande fato. É verdade. Nossa, foi ele esse ano. A gente descobriu que ele era corno do bombeiro. Eu sou seu bom bombeiro. E isso era da segunda, não é? Da primeira, da segunda, da terceira? Ele é casado quantas vezes? Eu não sei. É da mãe do 04, né? Não é da atual. Não. Coitado. Dizem que Mas também, olha... me cheque, viu? Nossa, mas tipo... Não, vai, vamos lá pro Capitólio. Vamos invadir o Capitólio. Vamos invadir o Capitólio Vamos pro outro chifrudo. Vamos pro outro chifrudo, seu Júnior. Vamos invadir o Capitólio. O que aconteceu lá? No programa passado nós já falamos um monte do homem. É perigoso. Os caras foram lá. A invasão do Capitólio, ela na verdade... Ela é tão absurda que nem House of Cards também imaginou algo do tipo, nem Scandal, né? Que são duas séries que falam sobre política isso, norte-americana, né? e que tem partes extremamente absurdas. Muito absurdas, diga-se de passagem. Muito absurdas. Eu espero que nenhum bolsominion tenha assistido Scandal, porque eles mexem na urna eletrônica. Mas vamos lá. Eu dei um spoiler, mas tudo bem. E a urna eletrônica... Quem não assistiu também, pelo amor de Deus? Vá assistir, né? A urna eletrônica deles também é bem diferente da nossa urna. O sistema de votação deles é completamente a urna eletrônica de Scandal é horrível, é ridícula, mas tudo bem. Né? Vamos lá. Aí tá, invadiram o Capitólio. Essa invasão do Capitólio, só pra contextualizar uma situação, ela serviu de inspiração para o que eu falei no episódio passado sobre a invasão do STF, tá? Ela foi o que ocorreu. Só que assim, o pato Donald Trump vai lá e convoca as pessoas para invadir o Capitólio. As pessoas vão e invadem. A grande diferença é que lá nos Estados Unidos, as Forças Armadas falaram que não concordavam com o que estava acontecendo e que não agiram. Não sei se agiram. Não, acho que foi a polícia que agiu lá no caso, né? Só que assim, né? É que aqui meio que eles estavam apoiando, né? Enfim. Aí vai lá, dá todo o rolo, aí morreu gente, né? Morreu gente lá no meio, morreu um policial infartado. Ai, sim. Teve uma situação, foi bastante complexa, né? Sim. Os deputados, os congressistas tiveram que sair às pressas e tudo mais. Nisso tudo já porque o cara já tinha perdido a eleição, né? Sim, é verdade, já tinha perdido. Inclusive porque foi quase alguns dias antes da posse do outro presidente. A posse é dia 20, né? Todo dia 20 de janeiro é posse lá nos Estados Unidos, né? Dia 20 de janeiro do ano seguinte da eleição. Estavam pensando em mudar, não sei, provavelmente não pro dia 20, mas estavam pensando em mudar a posse do Brasil também, né? Porque o pessoal tava falando que dia 1º é um dia muito ruim pra ter posse e tal. É muito ruim, né? Porque, tá todo mundo bêbado, de ressaca. Você acha? Que líder mundial vai vir pra cá no dia 1º, vai vir no dia 31 de janeiro, passar o Réveillon em Brasília. Deve ser chato pra caceta. 31 de dezembro em Brasília, que deve ser chato pra cacete o Réveillon de Brasília. E com todo respeito, Brasília. Não tenho respeito nenhum, foda-se. Enfim, eles iam jogar um pouco mais pra frente. Mas aí vai lá, invade, faz toda aquela coisa, os caras saem das pressas e tal. Tudo foi uma correria, foi uma coisa de louco. E aí morreu gente, aí deu muito ruim. Tanto é que o Chifrudão foi condenado agora, né? 6 anos de cadeia. Então, só 6 anos? Eu acho que foi 6 anos, se eu não me engano. Porque, tipo, tem certas... Não, acho que foi um pouco mais. São certas coisas, é aquele negócio que a gente fala, né? Fatos como esse, eles atentam diretamente contra... Não é necessariamente contra uma ou duas ou três pessoas, ou as pessoas diretamente envolvidas, mas tem um monte de pessoas que são envolvidas pelas atitudes, né? Um fato que quando você atenta contra a democracia de um país, você atenta contra todos os cidadãos, né? Então, cidadãos, enfim. É algo, tipo assim, muito relevante, é algo, tipo, de um peso excepcional, extraordinário, um peso muito maior do que simplesmente qualquer tipo de outra atitude esperada ou feita, ou de protesto, que seja, porque você não tá só simplesmente protestando, você tá cometendo um ato contra o país, né? Você invadir... Qual a finalidade de você invadir o Congresso do seu país? A não ser querer atentar contra a democracia. Sim. Né? A eleição foi adulterada. Não foi, já foi comprovado em 1.500 vezes que não foi adulterada. Inclusive teve uma situação muito interessante, né? Porque tiveram que fazer uma recontagem lá num estado, lá numa região lá e tal. E aí, não, porque a gente tem certeza e tal. Aí, quando você pede a recontagem, quem pede a recontagem tem que pagar por ela. Certo, tá? Justo. Aí, né, então, só que como era manual lá, no caso, né, aí foram gastos alguns milhões, né, para mobilizar novamente pessoas, para fazer a recontagem, equipamento, etc, etc, etc. E aí, a hora que acabou a recontagem, na verdade, a recontagem, o que aconteceu? Diminuiu 200 votos pro Trump e acharam mais 270 pro Biden.
Então tentou melhorar a situação, ficou pior. Piorou. Quase que ele falou assim, não, esquece, devolve o dinheiro aqui, volta, deixa quieto. Pode até ficar com o dinheiro, mas volta pro anterior. O cara queria dar um Ctrl Z, não, volta. Mas enfim, Edson Júnior, a gente tem que também pensar e lembrar que, como a gente comentou, teve a posse, né, do novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden e a Kamala Harris, né, que são ela é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos? É a primeira. E ela não só é mulher, como é uma mulher ela é hindu, ela é? É, de origem indiana, né? Indiana. Kamala Harris, isso. O Joe, né, que foi vice do Obama, né, se torna o 46º presidente dos Estados Unidos. Era uma retomada, né, uma mudança, né, esperada, né, do extremismo e da ignorância do Donald Trump. Assim, numa questão política totalmente oposta do Trump. Ou eles... Aí é que tá. Não. Gente. A diferença é que o Biden é inteligente. E o Trump é burro. Entendi. Né? Então, assim, eles, politicamente falando, de opinião, são muito parecidos. Muito parecidos. Em várias coisas. Várias. Porém, ele tem mais tato político pra lidar, né? Porque ele tem toda uma experiência política, foi senador, não lembro se foi governador também, mas foi vice do Obama, então ele tem tato político, ele tem know-how. E não é um extremista. Não chega a ser um extremista, mas assim, diversas posições políticas, principalmente de política internacional, são muito semelhantes. E também de valorização, né, nacionalista. Não é aquele Make America Great Again do Trump, mas são muito próximos, assim, pensamentos, filosofias muito próximas. Porém, ele sabe falar, né? Ele sabe lidar, ele sabe, se bem que, né, a gente tem aqui depois a gente vai falar do desastre que foi a saída da norte-americana do Afeganistão, né? Sim. Que isso daí vai pra conta dele, né? Isso daí é uma falha brutal que ele cometeu. Aquele negócio, né, tipo, pra eles não estão nem aí, né, pro fato. Eles querem pensar só no seu país, mas no final das contas, os Estados Unidos, essa é a grande questão, né? Os Estados Unidos, eles ficam se colocando, né, como não ficam se colocando não, né? São o maior país do mundo, no caso, né? Ele se considera, o presidente dos Estados Unidos é considerado o líder do mundo livre. E ele trabalha para manter o mundo livre, né? Então isso envolve N outras coisas. Mas ele, por exemplo, ele vai ser conhecido como o cara que permitiu o retorno do Talibã ao Afeganistão. Sim. E é algo do qual, tipo assim, apesar de não estar... É uma questão pra eles, vista como política internacional, pra nós também, mas porque tudo... Pra nós, qualquer coisa que acontecer lá é política internacional, né? Mas pra eles isso é a parte da política internacional deles, e que pra eles não tem tanto peso, mas que nós, como já estamos acostumados a tratar isso e ver isso como política internacional, pra nós isso ainda tem um peso muito maior, né? Do que talvez visto por eles mesmo, pelos próprios cidadãos, que às vezes ficam só, até dependendo a questão política de cada um, né? As pessoas mais nacionalistas que não se importam com o resto do mundo ou outros países e se importam só com o seu país, mas a gente tem que lembrar uma coisa que foi dita, inclusive no primeiro episódio, né, desse programa, quando a gente comentou da pandemia, nós vivemos num mundo só. É importante a gente ter as questões nacionais, pensar no nosso país, pensar no nosso estado, na nossa cidade, mas a gente não pode esquecer que todo mundo vive num único planeta, e esse planeta é compartilhado por todos os países, né, Edson Júnior? Com certeza, assim. O que mudou realmente quando o Joe Biden assume é a forma de combater a Covid lá nos Estados Unidos, né? Tanto é que sai aí de um cara negacionista, né? Não tão negacionista assim, porque o Trump vai lá, ele viabiliza, ele que compra todas as vacinas que os Estados Unidos usam até hoje, foram todas compradas ainda pelo governo Donald Trump. Ele foi lá e garantiu que todas as vacinas que fossem produzidas em território nacional, até uma certa quantidade, fossem destinadas aos Estados Unidos, por isso que eles começam a vacinar bem antes, né, do que o Brasil e tudo mais, que boa parte do mundo. E essa mudança de postura, né, como obrigação, né, porque aí o Joe Biden ele passa a obrigar, a recomendar a utilização de máscara, ele mesmo utiliza a máscara em aparições públicas, né, que era uma coisa que o Trump não fazia. Muda muito a forma como ocorre o combate à Covid. O próprio Trump não queria se vacinar, né? Mas ele se vacinou, né? Mas no começo ele não queria se vacinar, né? Foi também trabalhoso.
O Trump ele deu muito trabalho em relação também à Covid, né, com declarações polêmicas, né. O Trump ele até chegou a falar em injetar detergente na veia, já que o detergente matava o coronavírus, enfim. Bom, mas aí o que acontece? Então o Biden vai lá, ele recomenda novamente os cuidados, a utilização de máscara, distanciamento, algumas situações de fique em casa, de fechamento realmente, não era um lockdown total também, como não ocorreu aqui no Brasil em nenhum momento, e é evidente isso quando os números mostram isso. A Covid ela começa a desacelerar nos Estados Unidos depois do dia 20 de janeiro. É impressionante como a troca de um presidente fez com que os números da Covid fossem contidos lá nos Estados Unidos. E aí se vai lá, se cria todo um sistema de vacinação. Lá não tem sistema público de saúde, então se perde muita vacina lá nos Estados Unidos, porque as vacinas são aplicadas em supermercado, em farmácia, em estádios de futebol. Não tem um sistema de saúde lá que preveja isso e que seja cuidadoso em relação a isso daí, mas se montou todo um esquema, todo um sistema e andou muito bem. Obviamente que parou, porque tem muito negacionista ainda por lá, tem muito antivax, né? Não parou só pelo fato, não pelos esforços do país, né? Parou pela questão da própria população, né? E agora é uma questão do antivacina, do povo, né? Mas não é algo político, é algo cultural. Não é algo político, é algo... Tem fator político também, tá? Tem fator político também ainda, tem o pessoal do Trump que não quer tomar, não aceita, etc, não acredita no vírus e tudo mais. Mas o positivo da posse do Biden foi isso daí, né? Ele conseguiu dar uma controlada na Covid lá. Os Estados Unidos estavam numa situação extremamente delicada em relação à Covid, e assim que ele assume, ele toma as primeiras medidas. Ele altera o auxílio emergencial deles lá também, né? A forma como está sendo distribuído. Ele faz um socorro também às empresas, né? Também estavam numa situação complexa. E, enfim, mas assim, em várias questões políticas, ele é muito semelhante ao Donald Trump. Aquele negócio, né? Pelo menos, como você já vem falando, né? É alguém que tem um tato diferente, né? Uma visão, não só na forma como vai se mostrar, que a gente tinha comentado aqui no país, a gente não tem a articulação de falar, né? O pessoal aqui não tem o media training, mas não só a questão do media training, como o tato de você ter essa noção de realidade da sua população, aqui o pessoal, né? Que as pessoas elas não têm noção, tudo sem noção. Bom, Edson Júnior, continuando, já que a gente comentou a questão, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Talibã, né, lá do Afeganistão. Lá em 15 de agosto, aconteceu que o governo central do Afeganistão entrou em colapso após a capital de Cabul ser conquistada por militantes do Talibã. Já no dia 26 de agosto, o atentado terrorista no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, deixa 170 afegãos e 13 militares americanos mortos e pelo menos 200 feridos. No dia 31 de agosto, é declarado o fim da guerra do Afeganistão, tendo a retirada das tropas americanas do país depois de 20 anos de intervenção. E aí o Talibã retoma o controle, né, do governo afegão e anuncia o Emirado Islâmico do Afeganistão, né, após a saída dos americanos da intervenção americana. Os conflitos são sempre, é claro, cada caso é um caso, cada questão é uma questão, mas são lugares onde o conflito sempre é tenso, né? Sempre que está sempre cheio de guerras fortes, guerras intensas, coisas do qual precisa muito se ter uma visão concreta, né, do que está acontecendo, porque é algo diferente que envolve não só a questão de país, como envolve muita questão religiosa no meio também, né, Edson Júnior? Exatamente, né? Falando especificamente da questão do Afeganistão, ao longo de todo o ano a gente tinha notícias e informações de que o Talibã vinha conquistando territórios mais ao longe da capital, mas que eles vinham avançando em direção à capital. Óbvio que na capital muito provavelmente eles não iriam avançar, porque ali estava todo o controle norte-americano ainda, mas com a saída atabalhoada dos Estados Unidos lá do local, eles acabam, assim que os norte-americanos deixam o Afeganistão, o Talibã chega, toma o poder e aí a situação fica extremamente complexa. A gente viu cenas terríveis de pessoas tentando fugir, se agarrando ao trem de pouso de aviões militares norte-americanos, entrando em outros aviões para tentar deixar o país, né, tentar fugir. O período do Talibã foi um período bastante complexo, eles são bastante rígidos, eles têm uma visão bastante diferenciada do Islã.
O próprio Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, não se dá com o Talibã e... Enfim, e aí não teve como, eles acabaram tomando a capital assim que os norte-americanos deixam o país e retomam o controle do Afeganistão. O presidente fugiu, né, do Afeganistão e muitas outras pessoas também importantes do governo, deixou o país, alegando questão de segurança. O próprio Talibã alega que tá mudado, que vai rever várias situações, mas mentira, isso daí é só conversa pra boi dormir, tá jogando só pra imprensa mesmo isso daí, eles continuam do mesmo jeito, matando pessoas, assim, punindo... Não se pode ouvir música, por exemplo, mais no Afeganistão que não seja música islâmica. Qualquer outro tipo de música é proibida, né? Mulher tem que usar burca, mulher não pode ir pra escola. Eles dizem que iam rever essa situação da escola, né? Enfim, mas... é uma situação complexa, foi muito criticada a forma como os norte-americanos deixaram o Afeganistão, né? Era uma tentativa de encerrar aí a ocupação norte-americana e foi bem atabalhoada, foi meio como o Brexit, então, e acabou causando essa situação e autorizou o retorno do Talibã, porque foi quem, na verdade, o Talibã era quem financiou durante muito tempo, quem deu abrigo e quem deu suporte pro Osama Bin Laden, aí é que tá. E tem informações de que o governo norte-americano teria, o exército norte-americano, ao deixar lá, teria negociado com o Talibã. A gente vai embora, e eles abandonaram muitas coisas lá, tem aviões, deixaram aviões, aeronaves, alguns tucanos aí que são fabricados pela Embraer, aviões brasileiros que foram utilizados lá, podem ser utilizados para treinamentos e tudo mais, e outros equipamentos de guerra ficaram por lá também, né? Então é uma situação bastante complexa e o Afeganistão está novamente sob o controle talibã. E no final das contas, é algo do qual os norte-americanos, né, o próprio Joe Biden saiu de lá com o intuito falando assim, que os próprios, diz ele, né, que o próprio governo, que até então estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, porque é aquilo que a gente lembra, os Estados Unidos estavam fazendo essa intervenção, mas ela era de apoio ao governo que estava em vigor, não era os Estados Unidos que governava, né, aquele território. Então, esse apoio foi cessado diante do fato, segundo eles, de que o próprio governo não se interessava mais em lutar a guerra deles, que simplesmente estava se jogando tudo na mão dos Estados Unidos e que se o próprio governo não estava mais afim de lutar a própria guerra, porque os Estados Unidos deveriam continuar lutando e dedicando seus cidadãos, né, para esse tipo, né, de conflito, e por isso que eles saíram, né. Essa foi a desculpa dos Estados Unidos para encerrar a sua participação de apoio lá no Afeganistão. É uma desculpinha esfarrapada, porque na verdade eles vão lá, eles invadem o país para caçar o Bin Laden sem, né, autorização nenhuma, sem pedir licença. Isso já tinha acontecido, isso aconteceu posteriormente no Iraque. Os Estados Unidos vai lá, invadem países e derrubam governos, e aí eles não têm depois nenhum tipo de plano ou planejamento para a retomada e reconstrução dos países. Não tem. Eles simplesmente vão lá, tiram governos, destroem o país e vão embora depois, e deixa assim. Então, o que foi feito lá é terrível, é criminoso, podemos dizer assim, entendeu? É criminoso o que fizeram, tanto lá no Afeganistão como no Iraque. Deixou-se tudo a bel prazer, a situação toda, né? Tem até, acho que um documentário na Netflix falando sobre isso daí, criticando bastante essa situação, tanto na invasão do Afeganistão como na invasão do Iraque. E essa do Afeganistão, então, foi mais ridícula ainda, porque derrubaram o Talibã, ficaram lá 20 anos, e agora, quando eles saem, quem volta? O Talibã. Eles não derrubaram o Talibã, eles só falaram, ó, cai fora, e a hora que eles saíram, o Talibã voltou. Aquele negócio assim, empresta pra nós. Pronto, terminamos. Vai, pode pegar de volta. Né? Basicamente isso. Edson Júnior, esse ano, em 11 de setembro, completaram-se 20 anos dos ataques os ataques terroristas, né, que derrubaram as Torres Gêmeas, e também são as Torres Gêmeas, o Pentágono, e teve mais um lugar, não teve? Teve um avião que caiu, que deveria ser na Casa Branca, não é? Que tava provavelmente ou Casa Branca ou no Capitólio, mas que os passageiros conseguiram derrubar o avião, retomaram o controle, lutaram contra os terroristas e conseguiram derrubar o avião numa fazenda. Então, teve uma série de homenagem, né, nos Estados Unidos, nesse ano de 20 anos. É uma coisa muito importante de a gente trazer aqui também, não só pela questão do grande acontecimento, não grande bom, grande ruim nesse caso, né, mas ainda assim grande acontecimento, marcante,
e completando 20 anos e marcando, né, como você mesmo disse, o Osama Bin Laden, que assumiu, né, assumiu, né, a autoria do atentado, e grande parte dessa intervenção, grande parte não, como você disse, a principal motivo da presença dos Estados Unidos nesses lugares do qual ele acabou saindo agora e causando esse caos, foi por causa desse atentado, da caça ao terrorista que causou esse atentado, né, lá aos Estados Unidos. Então, tipo assim, é marcante, né, no ano que se completam 20 anos do atentado, a gente tem toda essa volta do exército, né, da guarda americana de volta ao país e liberando o país de volta ao Talibã como era antigamente, né, Edson Júnior? Exatamente. Mostra como não foi feito tudo sem nenhum tipo de planejamento. Edson Júnior, muito bem. Pra gente encerrar os nossos assuntos internacionais gerais, a gente precisa lamentar, no dia 9 de abril, a morte do príncipe, do príncipe Philip, príncipe consorte, que é duque de Edimburgo, lá no Reino Unido, esposo da dona Beth, né, Edson Júnior? Ele que tinha 90 e tantos anos, 98, 99, né, anos de idade, faleceu e deixou dona Beth solteiríssima, Edson Júnior. Dona Beth tá na pista de novo, né? O príncipe, né? O príncipe Philip, né? Que reza a lenda, eu não sei, não entendo, não conheço, mas reza a lenda, também não era muito flor que se cheire não, viu? Não era, não. Mas Quem assistiu The Crown sabe, né, do passado do príncipe. Óbvio que tem muita licença poética também, né? Mas Príncipe Philip não era muito assim, né? Príncipe Philip que era um sobrevivente, né? Ele estava num acidente aéreo, né? Que matou boa parte da família dele uma vez, né? Quando ele era criança. Olha só, né? Olha. E... Enfim, o Príncipe Philip era piloto também da Força Aérea Britânica e faleceu, né, este ano, 9 de abril, 90 e todos anos, né, praticamente. Quase 100. Eles estavam preparando eventos pro aniversário de 100 anos deles, né? Eles estavam preparando. Mas no caso aí não vão acontecer, né? Infelizmente. Não, com o príncipe não, né? E foi e assim, deveria ser, né, quando morre assim alguém dessa magnitude, é todo um funeral, né? Toda uma situação, né? Geralmente ia para Londres, né? Ia ter o desfile do caixão, né? Com os filhos andando atrás e tudo mais, né? Com aquelas roupas e tudo. Mas, devido à pandemia, foi uma cerimônia bem pequena, reservada pra família. Sim. E no caso, Edson Júnior, Dona Beth, coitada, teve que, além de tudo, parar de beber, né? O médico recomendou, né? Parece, né? Ela toma gin, dizem, né? Que é a bebida preferida dela é gin, né? É gin, gente. Não é gin tônica, tá? Isso daí é uma invenção brasileira. É gin. Ela toma gin puro. Tem tônica em outros lugares do mundo ou só no Brasil tem tônica? Não, lógico que tem. Que bom. Mas não da Antártica, né? Acho que não. Mas enfim, né? E Dona Beth teve... Mas é engraçado, né? Que o médico mandou ela parar de beber justo depois da morte do marido, né? Será que tem relação um caso com o outro? Será que ela tava se afogando nas mágoas? Então, porque querendo ou não, gente, era o companheiro... Ele é mais velho que ela, né? Se ela conheceu a Arca de Noé, o príncipe conheceu Adão e Eva, né? Sim. E ele tá junto com ela antes dela se tornar rainha, né? Ele não tava na linha de sucessão. Não, ele não pode. Ele não pode, né? Porque não. Ela é da realeza, né? Ele só casou-se, né? Exato. Entendi. Quem é o próximo da linha de sucessão? É o Charles. Nossa, Charles também tá acabado, hein? Charles, eu acho que o Charles morre antes que a Beth. Eu também, mas a Beth não morre. A Beth, Júnior, a gente morre antes do que a Beth. A Beth não vai morrer. Você tá achando? Eu falo pra você que a Beth morre depois que, se o Charles abdicar do trono, falar, não, pulo, deixo pro meu filho, ou o Charles morrer. Porque existe uma percepção geral que a Beth não quer deixar o trono pro Charles. Entendi. Porque ela poderia, né? Não Sim, morrer, ela poderia abdicar. Ela poderia abdicar, né? Então, entrega o trono, que também não tem muito sentido, né? Porque não manda nada, né? Aquele negócio. Não, mas. Só que muitos falam que depois que ela morrer, acaba, né? A monarquia britânica. A monarquia cai. Porque ela é a figura que segura a monarquia, né? Então... se a gente vê, o negócio tá cada vez... As pessoas estão saindo, né? O pessoal não tá se interessado muito nisso, não, né? Depois que a nossa querida Rachel de Suits entrou na vida da família real, deu uma bagunçada. Gente, grande bagunça aconteceu. No final das contas, eu acho que isso é tudo culpa da Netflix, que tá segurando a Beth no formal por causa de The Crown. Eu tenho certeza. Porque acabou The House of Cards, né? Então eles precisam de alguma movimentação legal aí do mundo político realeza agora. Você pode ver que House of Cards acabou,
Veio o The Crown. Não, o House of Cards acabou, o Trump caiu. Era House of Cards que segurava o Trump, não era? Então, só pode ser. E agora veio o negócio aqui, se The Crown acabar, pelo amor de Deus, Netflix, a saúde da rainha depende dessa série. Renova pra mais 15 temporadas, por favor. Nossa, e a série mais cara do mundo. Então, pela Netflix. A vida da Betona tá na tua mão, hein, Netflix. Cuidado. Hora de mudar de assunto, Edson Júnior. Mas eu já quero emendar. Vamos começar a falar um pouquinho de tecnologia, Edson Júnior. E Oba! Assuntos mais interessantes, mais relevantes, mais gostosos, né? Porque quem liga pra política internacional? Quem liga pra política? Ninguém se importa. Ninguém se importa. A gente pode falar de Twitter, pra que a gente vai falar de política? Exato. Mas vamos falar de política e Twitter, que o Twitter anunciou o banimento permanente, a expulsão de Donald Trump de suas plataformas, Edson Júnior. Isso tá no dia 8 de janeiro, no começo do ano, ele tá permanentemente suspenso, não pode mais estar no Twitter. Foi depois da invasão, né, do Capitólio, né, ele meio que incentivou, e o Twitter foi lá e falou, não, tá banido. E o Trump que vinha já levantando várias fake news, ele que vinha colocando discursos negacionistas, né, discursos anti um monte de coisa, e diversas fake news de diversas questões, né, e ele constantemente já era censurado pelo Twitter, porque não que o Twitter ia contra, não é uma censura que nem acontece, tipo assim, censuro porque não gosto. Não, censuro porque ia contra as regras do próprio Twitter, né? Não era uma censura injustificada, era uma censura justificada, né? Porque ele desinformava, na verdade, né? Ia contra todas as regras do Twitter, levantava mentiras, falava coisas, então... Donald Trump está suspenso permanentemente e infelizmente não teremos a honra de sermos bloqueados por ele, Edson Júnior. Que pena. Infelizmente. Também em janeiro, Edson Júnior, vieram novas regras do WhatsApp que obrigam o compartilhamento de dados com o Facebook. No começo do ano, todo mundo recebeu aquela notificaçãozinha: você é obrigado a aceitar os novos termos, senão você vai parar de usar o WhatsApp. Porque agora bom, todo mundo sabe que o Facebook, que o WhatsApp é do Facebook, né? Da empresa Facebook. Agora também, nesse ano, mudou de nome, né? Existe o Facebook rede social. E a empresa Facebook, que agora se chama Meta, né? Meta. E mudou de nome buscando o metaverso. Graças a Dilma, porque queria dobrar a meta e eles realmente dobraram. Ela deixou a meta em aberto pra dobrar a meta e depois dobrar a meta. Deixando aberto, foi lá o Zuckerberg e pegou a meta pra eles. Então, o Facebook, a empresa Facebook, agora se chama Meta. E dentro da empresa Facebook, ela é dona de serviços de internet, como o site Facebook, que continua com o mesmo nome, não tem nenhuma alteração, o Instagram, o WhatsApp e outros vários serviços, né? E agora o WhatsApp, ele sempre foi uma coisa um pouco mais à parte, até porque o WhatsApp nunca foi tão popular assim no mundo todo, né? Ele sempre foi muito popular em países específicos, mas alguns lugares, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, ele não é assim necessariamente tão popular quanto outros serviços utilizados por lá, né, Edson Júnior? O WhatsApp é tipo o Orkut, né? Ele deu muito certo aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal usa o iMessage do iPhone, que é a mesma coisa que o WhatsApp, praticamente. E, enfim, aqui não funciona muito esse iMessage, né? Porque ninguém tem iPhone, né? Eu tenho iPhone. Não, sim, mas que você conversa no iMessage com alguém? Não. Então, não resolve porque muita todo coisa. mundo tem WhatsApp. Então, exatamente, não tem nem a necessidade, né? Mas e se acontecer de o WhatsApp cair? O que a gente faz, Edson Júnior? Aí só vejo assim no meu Telegram, fulano de tal entrou no Telegram, fulano de tal entrou no Telegram. Cuidado com o Telegram. Cuidado com o Telegram. Então, seu Sérgio, seu Deltan. Gente, tem gente que tem que ficar esperta, né? Alguns mais do que outros. Por isso, lembra quando vazou o número do filho do Bozo? Não lembro qual dos filhos do Bozo. Eu tenho aqui. Eu acho que é do Flávio. E aí o pessoal ficou vendo os grupos que ele faz parte, né? Gente, toma cuidado com essas coisas. Ele não me responde, cara. Eu mando mensagem pra ele. Ele não responde. Que coisa. Mas aconteceu, né? Eu perguntei pra ele, vamos rachar uma laranja? Ele não. Ele não escuta o nosso programa exatamente porque chama Página Laranja, né? O nosso podcast, né? Podcast. Eu vou mandar o link do último episódio pra ele. Eu acho que ele vai adorar, Edson Júnior. Eu acho que ele vai amar. Eu acho que ele vai até mandar mensagem pra nós depois, viu? Acho que a gente vai saber até como ele vai receber comunicações deles depois que eles ouvirem. Mas enfim, aconteceu, né? Esse compartilhamento de dados. Agora, tudo que é do WhatsApp também é do Facebook. É tudo misturado junto do site Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Agora virou tudo uma coisa só.
só, entendeu? Esse negócio de fugir, não tem como fugir mais. A não ser que você deletar tudo e viver em Marte. Porque agora é tudo junto, uma coisa só, tudo compartilhado. E em outubro aconteceu a grande pane. Chegou a ficar um dia inteiro, Edson Júnior, fora do ar as coisas? Não deu. No final do dia já voltou, né? Já. Foi uma pane nos servidores, né? No serviço de DNS do Facebook. Até hoje não foi falado, não sei. Pelo menos eu não ouvi depois, pesquisei e não consegui localizar se alguém assumiu como um ataque hacker, mas aparentemente não foi um ataque. Aparentemente foi um erro, né? De configuração lá das empresas, que o Facebook caiu. O serviço de DNS, serviço que ligava os servidores com as formas, né, de acesso, os sites, os endereços, saiu. E aí dentro disso parou de funcionar o aplicativo, rede social, tudo do Facebook. Você não conseguia mandar o WhatsApp, você não conseguia mandar Instagram, você não conseguia postar nada no Facebook, o Messenger você não conseguia usar, e com isso também causou instabilidade em outros serviços. Por quê? Muita gente utilizava login social do Facebook, então, por exemplo, no Spotify, muita gente para entrar no Spotify precisava fazer login com o Facebook, não conseguia usar o Spotify, porque o Facebook estava fora do ar. E além de tudo, o próprio Telegram sofreu mesmo não tendo nenhuma relação com o Facebook, porque muita gente migrou ao mesmo tempo, veio aquela enxurrada de pessoas juntas ao mesmo tempo, e Twitter também ficou lento. Twitter ficou lento, porque todo mundo parou de usar todas as redes, porque não tinha como usar nenhuma outra rede, e foi todo mundo pro Twitter, então, no fim das contas, virou aquele apocalipse da internet, né? Cai Facebook, cai Instagram, onde eu vou reclamar? Exato. No Twitter. Mas lugar de reclamar é no Twitter. Qualquer Twitter, coisa, você só pode reclamar no Twitter, entendeu? É que aí você tem os fãs do Restart. Principalmente os fãs do Restart. Agora, deu esse ruim aí, né? Nossa, mas na época chegaram a falar, né? Meu Deus, foi um ataque hacker, apagaram o código-fonte do Facebook. Falaram. Chegaram até a comentar isso daí, que era uma possibilidade, né? Que o pessoal tava averiguando e tal. Mas pra mim, a melhor parte de tudo é que o erro se deu, não sei se não tinha aberto ainda lá a sede do Facebook, se o pessoal não tinha chegado ainda pra trabalhar, ou se era tipo intervalo do almoço, alguma coisa assim. E aí, os caras saíram. E pra você voltar, a sua digital aliada ao seu login do Facebook. E os caras não conseguiam nem entrar no escritório pra tentar arrumar. Porque tá tudo fechado. O acesso do cara à sede é pelo login no Facebook. Né? E o cara não conseguia sequer acessar o prédio, né? Isso daí foi sensacional. Isso foi muito bom. Isso aí foi muito bom. Você trancado pro lado de fora, você não conseguindo entrar pra resolver o problema que te tranca pro lado de fora. Porque tá tudo pro lado de dentro. E você não sabe o que fazer. Tem que arrombar, tem que chamar o chaveiro. Aí o cara falou assim, não, mas dá um jeito aí a gente entra. O cara falou, não adianta, eu não consigo acessar o meu terminal do computador. Por quê? Porque o terminal do computador é meu login no Facebook. Se eu não consigo logar no Facebook, como é que eu vou acessar o computador? Né? Muito esperto, né? Por isso que eu falo, não coloque senha no seu computador. Não, coloque, gente, coloque. Mas aí anote num papel e cole no computador. Isso. Sensacional. Muito bom. Aconteceu em 25 de abril, Edson Júnior, uma parceria com a Claro e a Rede Bandeirantes para a primeira transmissão de uma corrida com o uso da tecnologia 5G na TV brasileira. Foi durante a etapa de Goiânia da Stock Car Brasil e foi realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, porque o 5G tá em implementação ainda no Brasil, né, Edson Júnior? Esses chineses, né? Foi feito leilão, não foi? Leilão do 5G? Isso só foi possível a implantação, né? Devido ao alto número de Coronavacs aplicadas, né? No povo brasileiro, né? Porque aí agora temos antenas ambulantes, né? De 5G. Não, mas foi feito o leilão já, né? Já saiu já, né? Os ganhadores, se eu não me engano, aí das principais faixas aí, né? E o que o 5G promete é a internet de altíssima velocidade e sem delay, né? Que é o principal de tudo, né? É o ping, né? O ping dele é baixo. Então... A Bandeirantes, inclusive, tinha sido a primeira emissora brasileira a testar uma transmissão de 5G numa reportagem, né? Foi durante um jornal da Band, foi feito um link ao vivo com um cidadão no meio do mato, lá em Goiás, no meio de uma plantação, né? No meio de uma plantação, lá em Goiás, e tudo via 5G. E o que ficou, assim, impressionante, assim, era o delay. Não existia delay. O repórter chamou, o jornalista no estúdio chamou o cara respondeu na hora, assim, como se estivesse do lado dele, assim, ao vivo, né? Então, foi sensacional. Isso, a gente que grava, né?
né, via internet, eu e Edson Júnior. E a gente mora o quê? 3 quarteirão de distância, Edson Júnior? É, por aí. E a gente ainda tem um delay de 1 milissegundo, né? Sim. Meio milissegundo, né? Acho que não chega a dar 1 segundo de delay. Aqui Não, hoje, não dá. Hoje é tá meio um pouquinho. segundo. Hoje tá um pouquinho, viu? Hoje eu tô ouvindo minha voz aqui voltando. Hoje tá um pouquinho mais de delay do que sempre. Tá. Mas ainda assim é um 5G, quase sem delay, né, Edson Júnior? Com o 5G provavelmente vai ficar mais ou menos agora, porque nós estamos na fibra ótica, né? Exatamente. Então, gente... Apesar de a gente estar no Wi-Fi, mas a gente tá na fibra ótica. Mas com o 5G deve ser mais ou menos isso agora que a gente tem aqui, porém ultra velocidade. O Reino Unido, olha só, né? Acho que uns 3, 4 anos atrás, a BBC de Londres fez um teste do 5G lá na Inglaterra, né? E foi impressionante porque o 5G ele funcionou dentro do túnel do metrô. Gente! O cara fez uma transmissão lá pra BBC de dentro do túnel do metrô. Só que tinha um pequeno problema que ocorreu lá com eles. O 5G lá, ele tem franquia. E aí ele esgotou a franquia no meio da transmissão de transmissão de dados. E aí acabou, caiu a transmissão. Opa, deu problema? Aí o cara falou, nossa, deu um problema aqui e tal. Aí no final ele teve que voltar, gente, não deu problema. A transmissão acabou porque consumiu todos os dados do plano. Mas nem pra liberar, né? Tipo assim, falava que nem aqui no Brasil não teria um problema disso, porque a transmissão que foi feita, né? Não da reportagem que você comentou, mas da corrida, foi em parceria com a Claro. Então meio que acho que estava tudo ilimitado, né? Mas até para testes, né? Muito provavelmente até a própria Claro foi beneficiada com isso, né? Não só como propaganda, mas não só como propaganda, mas teste, né? Pra botar, né? Avaliação. E o bom do 5G não é só pela questão... tem a questão do nosso uso padrão, nós como cidadãos que vamos ser beneficiados com essa mega velocidade, com com menor delay, principalmente você que joga também, faz transmissão na internet e tal, que precisa de coisas com o mínimo delay possível, porque no dia a dia, querendo ou não, delay é chato, mas não chega a ser algo que interfira na vida dos outros em algumas situações. Agora, pra quem joga, que cada milissegundo conta, isso é muito importante. Mas, além disso tudo, o importante do 5G é essa facilidade de conexão e essa alta, não só a questão da velocidade, mas também pela rapidez com que você consegue transmitir os dados. Não é só pela velocidade da internet, porque agora com o mundo das coisas conectadas, isso aí vai poder facilitar muito a questão de semáforos inteligentes, coisas, por exemplo, eu tava vendo o pessoal trabalhando em tecnologias de bueiro de rua, sabe? Que faz medição de quantidade de chuva e sujeira, poluição, e coloca em tempo real quando precisa na cidade, algum lugar que tá com problema, precisa resolver. Tudo por questão de tecnologia, em bueiros, em semáforos, em postes. Isso fora do Brasil, né, Rafael? Porque se tiver aqui num bueiro, o cara rouba, né? Leva embora, né? Mas, enfim. Tem isso também, Edson Júnior. Mas eu só queria registrar que uns 7 anos, 8 anos atrás, quando Itápolis ainda tinha um time de futebol, a Rede TV veio transmitir um jogo aqui e ela transmitiu o jogo via 4G. Olha só, e 4G funciona muito bem, né? Só que na época era uma coisa muito restrita. Pouca gente tinha acesso, né? Os celulares, eles ainda não eram, a maioria deles não eram compatíveis, e era uma tecnologia nova. E eles também tinham alguma parceria com alguma empresa de telefonia, e eles transmitiam o jogo via 4G. Então também a própria velocidade deles devia ser ainda mais interessante, porque não tinha aquela quantidade grande de tráfego, né? Quando eu testei pela primeira vez o meu 4G, eu fiquei impressionado, porque o meu celular já era compatível com 4G, eu fui numa outra cidade que tinha 4G, e eu fiquei assim embasbacado com a velocidade assim no 4G, assim. Era uma coisa impressionante. Hoje em dia é uma bosta, mas todo mundo tem, né? Então diminuiu muito a velocidade, mas na época era maravilhoso. É verdade, Edson Júnior. Bom, pra gente encerrar também essa parte de tecnologia, não sei se tem mais alguma questão, mas eu vou trazer aqui a retrospectiva lá no Instagram do João Pedro, @JoãoPedro. Pra quem não sabe, o João Pedro, ele é uma personalidade da internet, mas mais do que isso, ele é um cara que ele mexe com life hacks, coisas assim pra você pegar engajamento. Não é life hack é pra vida, né? Esqueci como é que chama, esses hacks de redes sociais pra você conseguir... Quando a gente fala hacks, a gente não tá falando de hacker, tá? A gente tá falando de dicas, de coisas que você faz pra conseguir um engajamento melhor nas redes sociais, pra você conseguir mais comentários, curtidas, alcance e tudo mais, né? E ele foi na revista da Forbes, né? Uma das 30 pessoas antes dos 30 anos pra gente ficar de olho, né? Então ele foi Forbes 30 Under 30. E aí ele fez a retrospectiva da internet 2021. Eu vou trazer aqui o que ele traz na retrospectiva
perspectiva dele, Edson Júnior, e eu quero que você fale como isso impactou na sua vida e se você lembrava que isso aconteceu esse ano, se você achava que isso já fazia parte da sua vida já há muito tempo, viu? Vai. Foi em 2021 que a gente conseguiu ter a grandiosa facilidade de, no nosso grupo do WhatsApp, aumentar o limite de tempo de 1 minuto pra 2, né? Porque no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo aqui que tem uma regra intrínseca que os áudios não podem durar mais do que 1 minuto. Mas agora você pode acelerar o áudio em 2 vezes, né, Edson Júnior? Isso veio esse ano de 2021, acelerando o áudio em 1.5x, né? Metade, né? Mais rápido e 2 vezes mais rápido, que é o 2x, Edson Júnior. Isso foi uma salvação, né? Nossa, minha vida ficou muito mais feliz. Você tá sendo sarcástico ou você tá falando a verdade? Totalmente sarcástico. Porque agora eu tô aumentando a quantidade de áudio, né, Edson Júnior? Que eu mando no grupo. Enfim. E meus áudios já não são longos, né? Quase nunca mando e já não sou longo, né? Ai... Fala pros ouvintes como é que é ter um primo assim, Edson Júnior. É uma felicidade, né? Bom, tá vendo que esse programa já tá indo pra 2 horas já, né? Quase. É, exatamente. Você também pode ouvir no 2x. Ai, Edson Júnior, sabe o que canta? Dá pra ouvir no 2, o Spotify dá pra ouvir até no 3x, né? Nossa, é muito ruim. É, não dá pra entender nada. Não, Edson Júnior, aconteceu este ano a morte, Edson Júnior. Acabou-se o Yahoo Respostas. Adeus, Yahoo Respostas. Foi marcante na sua vida de estudante, Edson? Porque na minha foi. Foi muito... Você é da época do Yahoo Respostas ou você já é um pouquinho, um pouquinho mais antigo? Não, eu tinha. Na minha época eu já tinha, já. Eu acho que eu colaborei com o Yahoo Respostas algumas vezes. Mas era pra sacanear. Eu nunca respondi o certo. Tinha muito disso, né? Muito troll na internet. Tinha, mas era muito legal. Mas tinha cada pergunta também que, né? Deus me livre, né? Mas que triste, né? Devia ficar salvo pelo menos as pérolas, né? Vírus do PC pode passar para a pessoa? Tem essa. Se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha do Cascão, por que eles chamam ela de baixinha? Qual é o certo com S? Umbigo ou embigo? Yahoo Respostas, Edson Júnior, fica nos nossos corações. Eu sou a favor de voltar ao Yahoo. Gente, mas tem certas coisas que a gente fica muito saudosista, mas quando volta a gente fala, nossa, que merda, hein, gente? Por exemplo, o Orkut. Eu amava o Orkut, eu sempre fui muito fã e eu sempre fui a pessoa que falou, gente, Orkut tinha que voltar, o Orkut sempre, o Orkut é a melhor rede social. Aí voltaram com o Orkut, né, não de maneira oficial, né, um fã recriou o Orkut e lançou exatamente igual era antigamente. Eu entrei e falei, tá, o que eu faço aqui agora? Até porque perdeu o buzz também da época, né? Então já era. Mas tipo, hoje em dia a gente tá acostumado com o conteúdo que a gente consome o tempo todo. Então a gente tem acostumado com o feed. O Orkut, falando do clássico Orkut, é você mandar mensagem pras pessoas, entrar em negócio. Eu entrava lá, não tinha nada. Entrava, vou lá, entrei numas comunidades, vi aqui, procurei pessoas, entrei, Aí você chega e fala, tá, e agora? O que eu faço? Vou atualizar. Não tem nada de novo. É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque não tem o campo de postagem, de coisa, de conteúdo pra você atualizar. Não tem o feed, entendeu? Hoje em dia é isso, como a gente tá acostumado com coisas cada vez mais rápidas e o consumo é cada vez mais rápido, quando você tem um negócio na internet que nem era o Orkut, que depende, né, o seu uso também de uma questão de você fazer com calma, utilizar, pensando não é algo que se atualiza o tempo todo, a gente não tá acostumado, não consegue mais usar isso no dia de hoje, né? Por isso que morreu. Exatamente por isso que morreu. Se bem que talvez não, viu? O novo Orkut que eles estavam fazendo, tava meio, né, tinha feed, você podia fazer postagem, compartilhar coisas, mas enfim, né, gente? Morreu e é isso aí, infelizmente não tem mais o que fazer. O brasileiro passou em média 221.920 minutos conectados à internet nesse ano de 2021, Edson Júnior. 221.920 minutos. Isso é 51 minutos a mais do que o ano passado. Bom, os pelo menos 200 mil minutos é ouvindo o xadrez verbal, né? Um episódio só. Exatamente. Ou metade, né? Ouvindo a metade de um episódio. Quase metade de um episódio do xadrez verbal, é isso. Novidades do Instagram. O Instagram liberou o Reels, né? De 60 segundos, porque até então o Reels estava limite. Ele foi lançado com limite de 15 segundos. O Reels, pra quem não sabe, é aquela ferramenta que é cópia do TikTok e do Instagram, né? Eu ia falar isso. Né? E aí o TikTok ainda ganha, né? Mas o Reels, ele começou com 15 segundos, foi pra 30 e agora o limite é de 60 segundos. No TikTok é 3 minutos, Edson Júnior. Eu parei de ver TikTok porque é muito viciante. Eu continuo consumindo. Eu não tô nem aí, sou viciado mesmo, assumo. Não só sou viciado em assistir, como sou viciado em compartilhar. Júnior, tem um grupo aqui do WhatsApp que
outro dia eu fui ver, eu mandei na sequência 15 vídeos de TikTok. Na sequência, Edson Júnior. Não. Isso dá muita produtividade, descarrega o celular muito rápido, TikTok. Eu tenho outros aplicativos que descarregam mais, mas enfim. Isso aqui é muito legal, Edson Júnior. Post de collab foi liberado também no Instagram. Hoje dá pra você fazer uma postagem e ir em mais de uma rede. Isso é muito legal, mas eu fico muito assim que dá pra fazer de duas pessoas só. Devia liberar que nem no Facebook. Sabe, no Facebook que você vai lá e marca as pessoas, aí mostra na linha do tempo. Tipo assim, eu marquei você, minha mãe, tal, e mostra na linha do tempo de todo mundo. Devia ser assim, porque às vezes você vai fazer uma foto que você tá com, sei lá, 3, 4 amigos, você tem que escolher um só pra fazer esse negócio. Você não consegue, né? Então mas se você marcar a foto da pessoa, aparece depois lá no não, mas aparece nas fotos marcadas, não aparece no feed entendeu? Por exemplo, se eu sigo só você e você posta e alguém te marca numa foto, eu não vou saber, eu não vou ver a foto, eu tenho que acessar o seu perfil e ir no negócio. Não vai aparecer pra mim, se eu não for. Quantas fotos será que... Eu bloqueio a minha marcação de foto. Eu também preciso aprovar. A sua marca, eu preciso liberar a aprovação, senão não aparece. Outra coisa que pra mim não mudou nada na minha vida, imagino que pra você também não, Edson Júnior, que é o rascunho pra stories. Você pode gravar o stories e aí ao invés de postar na hora, você salva nos rascunhos pra postar depois. Nossa, mudou muito a minha vida que eu nem sabia que tinha isso. Você não sabia disso? Outra coisa que aconteceu foi monetização de lives. Agora as pessoas selecionadas, né? Perfis selecionados. Tem um limite. Eu acho que agora não é só selecionado. Tipo, antes era pessoas selecionadas mesmo. Ó, só fulano, ciclano, beltrano. Agora, se eu não me engano, você, tipo, é selecionado, mas por categorias. Tipo, tem que ter isso, isso e isso. E aí você faz lives e ganha dinheiro com isso. Você pode ganhar, né, com propagandas e tal, e monetização das lives. E uma das coisas mais interessantes e mais legais que eu gostei muito, que é o sticker de link disponível pra todo mundo. Hoje, qualquer pessoa pode postar um link nos stories e você clica e vai direto, Edson Júnior. Não tem mais o arrasta pra cima. Não tem mais o arrasta pra cima, acabou com isso e agora todo mundo tem acesso. Que era uma coisa limitada pra quem tinha 10 mil seguidores, né, no mínimo. Exatamente. Hoje qualquer um tem acesso e é sem arrastar pra cima. Você clica em cima do negocinho. Muito bom, adorei porque dá pra gente divulgar os podcasts, as coisas, muito bom. E uma mudança insignificante, depois dessas cinco mudanças marcantes, teve uma mudança insignificante que é o IGTV que acabou. Hoje não existe mais IGTV e sim o Instagram Vídeos, né? Que é uma abinha que consta todos os vídeos de 3 segundos a 3 horas de duração, virou tudo uma coisa só. Antigamente tinha 3 tipos, né, de conteúdos em vídeos. Os vídeos postagem, que era até 60 segundos. Tinha o vídeo do Reels, que era até 30 segundos. E tinha o IGTV, que é de 1 minuto ou mais, né? Até 1 hora de duração, se eu não me engano. Então tinha 3 tipos de vídeos que eram coisas diferentes. Hoje em dia é tudo uma coisa só. Vídeos como postagem ou vídeo de IGTV, hoje é tudo... A única coisa que diferencia nessa questão de vídeos é Reels, tá? Mas o Reels é até 60 segundos e depois nos vídeos normais, hoje qualquer tamanho liberado, não sei qual é o limite máximo, mas eu imagino que ainda seja 1 hora de duração, Edson Júnior. Essas são as principais mudanças do Instagram e assim a gente encerra essa parte de tecnologia do nosso programa hoje. Por que não? Porque eu quero falar do negócio. Diga. Nós tivemos recentemente agora o ataque hacker ao sistema do Connect SUS. Sim, Edson Júnior, muito bem lembrado, que é tão recente que não tava nem na pauta. Apagou os dados da vacina, né? De quem tomou a vacina, qual vacina tomou e tudo mais, né? Então, quem precisa do certificado de vacinação para entrar em qualquer outro país não está conseguindo baixar, a não ser que seu estado tenha um sistema próprio. São Paulo ainda bem que tem um sistema próprio para você emitir esse certificado. Como é que faz? É no site do Vacina Já? Não, é do Poupa Tempo, se eu não me engano. No aplicativo do Poupa Tempo você consegue. E eu com a minha carteirinha física, vou ter guardado aqui, serve? Também funciona, mas a não ser que você queira deixar o país, aí você não vai conseguir com ela. Entendi. Mas então, aí tivemos isso daí, esse ataque, né, ao sistema. E assim, é mais um ataque ao longo de todo esse ano a vários sistemas governamentais, né? Nós tivemos aí o ataque ao sistema do CNPq, o sistema de pesquisa, né? Todo o material de pesquisa do brasileiro estava no CNPq, foi atacado também. Perdeu-se muita coisa, né? Muita coisa. Porque não tinha backup. Não tinha backup. De Deus, olha gente. O nível, né? Tivemos ataque ao sistema do Tesouro Nacional, tivemos ataque ao STJ, vários outros ataques ao sistemas também no Ministério da Saúde. E sabe o que é o mais engraçado? O único lugar que eles não conseguem atacar é o sistema do TSE, né? Da urna eletrônica. Olha eles não conseguem. Mesmo online?
mesmo online. Gente. Não consegue. Inclusive, nós tivemos o teste de segurança da urna eletrônica e, pra variar, ela passou no teste de novo. Olha só! Ninguém conseguiu de novo. Obviamente que algumas barreiras foram quebradas, mas a barreira final nunca nem se chegou perto de se conseguir quebrar, de se adulterar voto, de se descobrir quem votou em quem. Isso impossível, não aconteceu, né? Nem no sistema de transmissão de dados do próprio tribunal. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, que são muitos sistemas governamentais que foram atacados ao longo deste ano. E resgataram ontem um trecho de uma live do querido presidente com o secretário de turismo, também conhecido como o cara da sanfona. Você sabe, né? Ele cantou Ave Maria com sanfona em homenagem às vítimas da Covid, que foi uma coisa mais terrível, né? Do que a própria Covid. E causou muito mais sofrimento. E depois ele é tão burro, que ele cantou Another Brick in the Wall. Ai, mano. Na sanfona. Ah, mano. Ele não tem ideia da história da música. Ele não sabe que a música é a luta contra o fascismo, enfim. E o pai do Roger, e a música do Roger Waters, o pai do Roger Waters era um comunistão. Meu Deus do céu. Não só o pai, né? Não só o pai. Roger, seu comunista. Rogério. Enfim. Rogerinho Águas. E aí, enfim. Aí, e fora que esse cara também fez uma postagem no Twitter enaltecendo o litoral lá do estado brasileiro. E a foto era do hotel dele, né? Ele tem um hotel no litoral. E ele fez uma postagem no site, no Twitter, acho que da Secretaria de Turismo, fazendo uma propaganda, falando bem do litoral brasileiro, justamente onde está o hotel dele, e a foto era do hotel dele. Então, enfim. E dizem que acabou a mamata, não tem corrupção, não tem mais nada. Não dizem mais. Não, diziam. Já voltou atrás. Mas eu não queria chegar... mas não é nesse ponto que eu queria chegar. Tem uma live antiga, que aí eles estão lá, ele tá lá, fala todas as asneiras que ele fala de toda quinta-feira na internet, ele tá lá com esse cara. E na Jovem Pan? E na Jovem Pan? Quando ele não tá na live de quinta-feira, ele tá na Jovem Pan? Não, a Jovem Pan transmite a live, né? Retransmite a live. Aí o que esse cara fala? Ele vira assim e fala pro presidente: inclusive, presidente, nós economizamos no nosso sistema de segurança de internet. Aí o Bolsonaro vira e fala: antivírus? Aí ele fala: antivírus, nós economizamos, era um gasto de 120 mil reais com esse sistema, agora a gente paga 1.500. 1.500! Aí vocês querem falar pra mim por que tá tendo tanto ataque? Por que será, cara, gente? Cara, para, velho. Não é possível. Qual que é a diferença? Quanto que era mesmo? 120 mil. E eles falaram, agora a gente paga 1.500. Velho. No mínimo o cara tá usando o Avira, que é free, e tá embolsando 1.500 conto. E fala que tá tendo proteção de internet, cara. Não é possível, gente. Não é possível. Aí a gente descobre por que o sistema CNPq não tinha backup. Porque provavelmente estão economizando. Né? Deve estar salvo em algum pendrive, alguma coisa. Compra um pendrive lá e salva. Deve estar salvo um disquete antes de surgir. Não, velho, não dá. 1.500, cara. De 120 para 1.500. Tudo bem se negociar, querer economizar. Mas o problema não é negociar e nem pagar mais barato. Eu tenho certeza que eles cagaram no negócio. Porque senão não estaria acontecendo tanto. Não, eles cagaram em todos esses negócios aí. Não é possível. Não é possível. Não reduz isso. Não reduz esse valor. Não chega. Eles não, para. Quer economizar? Desliga o aquecimento da piscina. Maneira correta de economizar. Desliga o aquecimento solar. Pronto, você economiza dinheiro. Agora, negócio de antivírus, de segurança, não. Agora, quem também passou vexame com negócio de segurança e também falando de votação, sistema de votação, foi o PSDB nas suas prévias, Edson Júnior. Teve isso também. Que criou um sistema, Edson Júnior, mas um sistema tão rígido de segurança, mas tão rígido que nem as pessoas mesmo conseguiam acessar. Tão rígido que era. Ele era tão rígido que nem as pessoas conseguiam acessar. Até hoje ninguém falou qual era, pelo menos até o momento da gravação, qual foi o motivo que causou isso. Eles tinham era um aplicativo que tinha várias camadas de segurança. Você podia votar nas prévias do PSDB, né? E pra isso você se cadastrava no aplicativo antes, e ele tinha um negócio de reconhecimento facial, Edson Júnior, ligado a sistema de detecção de correspondência facial pra saber se você era você mesmo e tal. Só que aí... ridículo, vai. Um monte de baboseira. A Eslovênia faz votação online pra presidente da República via blockchain. Faça-me o favor. Umas frescuras, sabe? O brasileiro adora inventar às vezes, sabe? Nossa.
né? Aí, no final das contas, precisaram fazer de forma diferente. Eles meio que contrataram... Sabe, não era bem isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas só pra pessoa que tá ouvindo, a gente ter um pouco de noção, né? Porque se a gente for falar de coisa técnica, o ouvinte padrão não vai entender muito. Mas era quase semelhante... O ouvinte é burro, é raso, é ignorante. Não, é porque não é ninguém precisa ser técnico de informática aqui pra ouvir a gente, né? Como não? Como não? Ah, por que não? Como é que o pessoal vai ligar o Spotify pra ouvir a gente? Ah, vai, é muito simples. Então ele era quase que um sistema desses de enquete de internet, sabe? O novo sistema deles. Você chegou a fuçar nisso depois? Não. Eu fui fuçar, eu tentei entrar, tentei votar, não consegui. Mas que eu não sou filiado ao PSDB. Quase que fui, Edson Júnior. Quase que me filiaram. Mas eu Seu consegui... direitista comunista, centrão. Eu quase que me filiaram, mas eu consegui escapar, Edson Júnior. Consegui escapar da filiação e não consegui, mas eu vi depois pessoas postando, né? Vi os tutoriais como é que funciona, acessei o site pra ver como é que era. E Edson Júnior, no final das contas, recorreram a quase que um sisteminha de enquetinha online. Mas é isso. Google Forms. Quase que foi no Google Forms, quase que foi isso. Bom, Edson Júnior, podemos encerrar agora a tecnologia? Eu acho que a gente pode encerrar o programa, que já são 2 horas já. E a gente vai deixar o Jefferson pro outro programa. O Jefferson pro próximo, então? Vai. Porque o próximo não vai ser o esporte? Esporte reality. E aí, então, é praticamente um que é quase a mesma coisa, exatamente. Exatamente. Então, semana que vem, continue com a gente. Véspera de Natal! Nunca antes você vai ouvir falar tanto de piroca na sua véspera de Natal como na semana que vem, Edson Júnior. A gente tá criando uma expectativa pra falar do Jefferson. Porque é sensacional. É muito bom, a gente ama o Jefferson. Aliás, reza a lenda que ele participará com a gente. Ah, aguardemos. Mas só se ele estiver na estratosfera. Alexa, o Jeff Bezos vai falar com a gente? Não sei nada sobre isso. Ela tá escondendo o jogo. Ela tá. Você vê que ela tá escondendo o jogo. Ela não falou que não. Não sei nada. Ela não negou e não confirmou. É tipo ator da Marvel que vira e fala assim: Isso. E aí, você vai ou não vai? Ih, não tô sabendo, não sei, é isso aí. Então, semana que vem, dia 24, Edson Júnior, o programa da semana que vem, eu vou tentar, não vou prometer, porque eu não gosto de prometer coisa que eu não vou conseguir cumprir. Mas eu vou tentar lançar ele. Que é extremamente comum. Que é extremamente comum, eu não consegui cumprir as coisas. Mas eu vou tentar, não é uma promessa, é só Não cumprir as coisas, prazos, eu digo. Ah, sim, também. Eu vou tentar lançar ele bem cedinho. Por quê? Porque vai ser o programa de Natal. Pra você que não for passar ceia com ninguém, for passar sozinho, passar com a gente. No começo do programa, a gente vai colocar qual o horário que você precisa ouvir, né? Então, tipo assim, você vai ouvir ele a, 10h30 da noite. Porque vai ter contagem regressiva pro Natal, Edson Júnior. Ah, vai ter contagem? Vai ter contagem regressiva pro Natal com a gente. Olha, você vai passar o seu Natal com a gente. Então, o que faz? Eu vou tentar liberar cedo pra você conseguir baixar do seu Spotify, se você for, por exemplo, num sítio com a família, né? Aí você bota a gente falando da piroca do Jefferson Beijos no sistema de som pra todo mundo ouvir. Na hora que der, por exemplo, 10h30, vamos supor que seja 10h30 da noite, você dá play e faz a contagem regressiva com a gente pra passar exatamente o mesmo tempo, viu, Edson Júnior? Liga aquela JBL do Paraguai, que acaba a bateria rapidinho. Exato. Mas lembra de pôr na tomada. Por favor. Por favor, porque senão não vai dar tempo de ouvir o programa inteiro. Viu, Júnior? É isso. É isso. Segue a gente no Twitter. Não. Segue, pelo amor de Deus, Júnior, você é o melhor twitteiro que eu conheço. Não conheço pessoa que twitta melhor que você, Edson Júnior. Você viu o que eu fiz no meu Twitter semana passada? Os meus comentários, eu fiz uma análise do filme House of Gucci. Não vi. Tá lá no meu Twitter, 5 pontos sobre o filme, muito interessante pra você acompanhar. Não, eu não vou ler, porque tem spoiler. Não, é sem spoiler, é só análise. É análise do filme, sem spoiler, tá? Ok. Então, vai lá no Conta do Rafa, tá lá. Eu preocupado com o spoiler. Eu não vou assistir o filme. O filme é bom, viu, Júnior? Tô cagando pro filme. Não ganha Oscar, viu? Não vai ganhar. Mas Fernanda Montenegro, esse Oscar é ridículo. Bom, Júnior, e para as pessoas que quiserem ouvir falar mal de Bolsonaro no Twitter, podem seguir o... Jair Me Arrependi. Não, Desmentindo Bolsonaro. Também. Tesoureiros do Bolsonaro. Também. Não, também. Mas também tem para pessoas que querem ouvir tapolitanos falando mal de Bolsonaro, pode seguir o JR Cavachi. Ah, tá. Né? Bom, pode. Tá bom. E falando sobre esportes? Às vezes eu falo também. Mal de Bolsonaro e falando sobre corrida. Que você também fala de corrida lá, né? E São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Tchau, gente! Abraço, Brasil! Falou! Tchau! Até semana que vem!